Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Esperamos que sim. Eu e o Henrique estamos aqui para mais um episódio. E esse promete porque nós estamos hoje recebendo uma empreendedora para lá de digital, né? Mas antes de fazer a introdução, Henrique, eu deixo com você para dar as boas-vindas à nossa convidada. Quero agradecer o convite aqui, né? O Caetano convidou a Grace e ela é empreendedora aqui em Marabá que eu venho acompanhando há bastante tempo. E a gente tem orgulho, né, de ter uma pessoa que consegue empreender em diferentes ramos, né? E consegue conciliar, né? A gente estava conversando um pouco antes, a família, né? Sim. E o empreendedorismo. Então, seja bem-vindo ao nosso podcast Circuito Empreendedor. Muito obrigada, para mim é uma honra estar aqui. É muito bom essas iniciativas que valorizam o empreendedorismo, né? Principalmente o nosso empreendedorismo local. Obrigada pela audiência de todos vocês. Já não é a primeira vez que a gente coloca já a Grace já de frente, né? Já fizemos lá no evento do Geraldo Rufino, inclusive você também estava com ela. Eu perguntei para ele se ele ia fazer daquele jeito lá, que ele de paçoca, né? Não. Naquele dia foi muito bom. Foi bom. O Geraldo Rufino entregou muito bom. Pelo menos eu aprendi muita coisa, eu acredito que foi legal, não foi? Muito bacana mesmo, sensacional. E aí agora é a gente tentar condensar um pouco, até porque daquilo que ela falou na oportunidade, para quem esteve lá no Circuito Empreendedor na época, novembro do ano passado, quase um ano. Quase um ano passado. Dali para cá, a Grace já fez muitas coisas, inclusive ela já abriu muitos outros empreendimentos e também já fez muitas pessoas já serem qualificadas, preparadas para esse mercado do marketing digital. Acho bom ela contar para a gente assim, quais os ramos hoje que você atua e a sua formação. E a sua formação, isso. Bora lá então, né? Eu me chamo Grace, né? Tô empreendendo há 25 anos, né? Tem 25 anos que eu comecei a empreender. Eu era concursada municipal e federal. Eu era concursada da Prefeitura, da Câmara e da Justiça Federal. Então, eu abri mão dos concursos para poder empreender, né? Então, foi quando eu casei e aí eu tive que tomar a decisão. Ou eu ia empreender com meu marido ou eu ia ficar lá nos meus cargos públicos. E aí, eu decidi empreender. E começamos a empreender, começamos numa loja bem pequena, tipo, sei lá, 25 metros quadrados, né? Era bem pequena mesmo. E começamos, né? Peguei todo o dinheiro que eu ganhei dos presentes de casamento. Aí a gente pegou para comprar estoque. E aí, por anos, a minha mesa era a caixa do fogão, né? O meu armário eram caixas de papelão. E a gente se virava desse jeito, né? Então, em um ano, a gente já conseguiu abrir a primeira filial. E aí, depois, trabalhando sempre. E aí, em 2011, eu entrei para o mundo de franquias, né? Fui franqueada de várias marcas. Hoje, eu só sou franqueada de uma marca. E hoje, eu tenho também minha própria franquia. Né, corrigi aquilo ali que eu não achava legal nas franquias e hoje eu tenho a minha própria franquia. Fantástico. Então, vamos lá. No início de tudo foi a Moda Show. Sim, comecei com a Moda Show, que não se chamava Moda Show, se chamava A Barateira. E aí era uma coisa que me incomodava muito o nome. Por que a Barateira? Por conta da sua sogra. Mas me incomodava porque não é bonito, que é a né, sogra gente? dela, é a Dona Maria do Super Baratão. Isso. Não é bonito, mas é um nome legal, assim, para vendas. Então, mas é porque... Assim, depende da estratégia, do público. Exatamente. Eu acho que o nome de uma empresa, de uma pessoa, ela tem que representar muito bem o que ela é, como ela quer ser vista, como ela quer ser reconhecida. Hoje tá todo mundo falando muito de branding, né? Então, assim, o brand é isso. Então, eu não queria ser reconhecida como a barateira. Né? Então, assim, é um nome muito... Então, eu busquei uma agência na época, uma agência de marketing para criar o nome. Foi uma agência de Imperatriz que criou o nome. Então, criamos o nome Moda Show. E aí, começamos a trabalhar com o nome Moda Show. Melhorou bem, né? Moda Show. Opa, melhorou. E hoje... mais, né? Mas eu fico pensando aqui no Chiquinhos, né? Por exemplo, quando eu vi a primeira vez Chiquinho Sorvete, eu fiquei meio assim, entendeu? Chiquinho, né? Depois a gente se acostuma com o nome, mas... São coisas... Tem outros nomes também que são meio engraçados, mas olha só, assim. É tudo que talvez traga pela memória. Quando você ouve, por exemplo, Chiquinho, você lembra normalmente de quê? De um Francisco, criança, que você chama carinhosamente de Chiquinho. Então, ali tem uma memória afetiva. Então, por mais que você não goste ali num primeiro momento, mas pensa só, Chiquinho Sorvetes. Quando você pensa o quê? Numa criança... eu pelo menos penso, né? Sei lá, numa criança legal, simpática, sorridente, feliz. E aí já remete o sorvete também. Já remete, talvez, o que ele quer passar. Toda criança gosta de sorvete. Mas aí como é que foi? Então, aí fez esse trabalho com o pessoal lá de Imperatriz, Sim. que aí criou o nome Barateira. Mudamos. E o virou seu Moda esposo, Show. o que ele achou dessa mudança? Ele sempre me apoiou em tudo.
Então, sempre. Ele gostou, Tipo assim, gostou, aprovou, deu tudo certo e continuamos. Deixa eu te perguntar, e era assim, nessa época, que eu não sei hoje, né? Mas assim, antigamente meus negócios eu tomava decisão muito rápido, assim, às vezes. Foi assim também ou não? Demorou Da pra troca trocar do o nome? nome? Demorou um pouco, porque demorou um pouco a agência entregar, né? Então, a gente teve ali um processo, mas assim, ele acompanhou tudo, né? Então, ele foi comigo na agência, nós fizemos várias reuniões de briefing, e aí um dia o cara apresentou esse nome, nós gostamos e aí ficou. E desse nome já teve uma evolução também de logomarca, não é isso? Sim, evolução de já teve um logomarca, sim. aperfeiçoamento já. A gente já tá, acho que na terceira ou quarta logomarca, e eu tô querendo melhorar ela. Eu quero fazer um rebranding, que é justamente para posicionar ela melhor, né? Eu vi a loja ali da Velha Marabá quando trocou, que fez uma reforma. Uhum. Eu acho que ela foi uma das primeiras que deu um pontapé para melhorar a imagem das lojas da Velha Marabá. Então, eu tenho um pouco dessa característica inovadora, tá? Não tô querendo puxar a sardinha pro meu lado, não. Mas quando eu fui trabalhar com meu marido, né, que nós decidimos empreender juntos, como que eram as lojas populares ali em Marabá? Eu não sei se vocês vão lembrar, mas eram bancas na loja inteira. Era banca na parede, era banca no centro, era banca em tudo quanto é lado. Algumas ainda persistem ao tempo dessa forma. Mas eu lembro que na época eu falei que eu não queria aquelas bancas na parede, porque era ruim, você chegar até a peça de roupa, né, a loja não ficava bonita. E aí eu comecei a pesquisar muito, né, sobre isso. Eu sempre gostei muito de estudar, não tinha tanta internet como era fácil, né? Naquela época ainda era internet de escada. Mas, enfim, comecei a pesquisar bastante. E aí, fui começando a ver que tinham certas tendências, né? Quando eu viajava, eu sempre ficava de olho, né? Então, toda viagem que eu fazia, eu aproveitava para ficar de olho nas tendências. Então, eu comecei a perceber que exposição de roupa não estava mais sendo em banca, estava sendo nas paredes. Então, foi a primeira loja que verticalizou a exposição de roupa. Não era assim. Antes, você tinha até, talvez, uma boutique, mas lojas de roupas populares, você não tinha. As boutiques já estavam nesse aperfeiçoamento. E aí, eu lembro que quando nós fizemos isso, muita gente chegou para falar assim, você não vai mais vender, a sua venda vai cair, isso que eu ia perguntar. Vai espantar cliente, porque mexeu na loja, porque tem muito isso, não tem, Grace? Botou um ar-condicionado na loja, vai espantar cliente. Loja popular também foi uma das primeiras, se não tivesse sido a primeira, foi a primeira que climatizou. E aí, de novo, porque o cliente não vai querer entrar, porque ele vai achar que é chique. Achar que é caro. E vai achar que é caro, e vai achar vai ficar que é com frio. Frio nessa cidade não Pois mas... essas barreiras, como é que foi? Então, é porque eu sou persistente. Persistente mesmo. Mas chegou a cair as vendas em algum momento? Não. Sempre quando inovava, melhorava a venda. Sempre melhorava a venda, sempre, sempre. Eu lembro que quando nós mudamos para Antônio Maia, foi outra quebra de paradigma. O meu esposo estava super apreensivo. Eu fiquei sabendo aquilo ali por acaso. Ele falou que aquele ponto estava à venda. E aí eu falei, nós vamos comprar. Ele falou, você tá louca? A gente não tem nem o dinheiro. Eu falei, nós vamos dar um jeito. E a gente vai comprar. E ele falou assim, não, mas não vai dar certo. Ali na Antônio Maia não tem loja de roupas. E realmente não tinha. Era na Getúlio, é? Não, a nossa loja antes era na 5 de abril. 5 de abril era do lado do Armazém Paraíba. Aquela... Justamente lá da praça, em frente à Associação Comercial. Era em frente à Associação Comercial. Minha loja era em frente à Associação Comercial. E aí, quando... mas a gente vai mudar para Antônio Maia e lá não tem loja de roupa e não sei o quê. E foi justamente o contrário. Quando nós abrimos lá, foi um sucesso. Começamos a atrair várias lojas de roupas. Tem a questão do ponto de ônibus também. Nosso lado. Já tinha um ponto de ônibus? Já tinha. Mas até que ele não interfere muito na nossa venda, não. Tipo, o ponto de ônibus não faz muita diferença. Marabá é um pouco diferente, que tem outras cidades, quando é em frente ao ponto de ônibus, isso conta muito para atrair. Marabá, não sei porquê, não é. É porque tem muito transporte de... É porque tem muita moto. E muita gente tem um veículo próprio, né? Ao contrário, em frente à nossa loja tinha um ponto de táxi que nos atrapalhava. Porque a gente não conseguia nem parar carro de som na porta. Não conseguia, tipo assim, sei lá, encostava um carro lá, o pessoal já estava perturbando para sair. E nessa época, eu lembro assim, quando eu cheguei aqui, que foi 2011, 2010, 2011, eu lembro que tinha uma loja de roupa que era muito famosa, que eu escutava todo mundo comentar, né? Eu não te conhecia na época, que acho que era Dona G, não era? Era Dona G. Era sua, não era? Era. Que eu lembro que era assim, todo mundo falava, olha, as melhores lojas que tem aqui é da Dona G, aí acho que tinha outra na Cidade Nova, não sei se era a Carmen Steffes, e eram as 3 lojas que sempre era muito comentada, assim. E nessa época, como é que foi? Você já tinha essa loja ou não? Tipo, primeiro abriu na Antônio Maia a Moda Show, depois como é que foi essa evolução? A Dona G veio o seguinte, eu queria ajudar as minhas irmãs a empreenderem de alguma forma, né? E todo mundo acha que o G é de Grace, e não é de graça, foi uma homenagem à nossa mãe. O nome da minha mãe é Maria das Graças, então o nome Dona G foi em homenagem a ela, né? Que chamam ela de Dona Graça. E aí ficou Dona G,
E começamos, né, ali a boutique, quem tomava conta era a Catrina, minha irmã, né, e eu ficava mais na parte do financeiro. Mas, assim, cidade pequena, sabe? Então, assim, deu muita fofoca, eu tive tanta dor de cabeça com aquela loja que eu preferi desistir. Foi mesmo? Foi. Não sabia, não. Mas daí ficou como? Tipo assim, você tinha a Moda Show lá na Antônio Aí Maia. eu tinha a Moda Show e eu tinha a Dona G que ficava ali na Santa Terezinha. Aí nessa época era só esses dois É. empreendimentos ou tinha outros? Não, eu tinha, depois eu já tinha Subway também. Aí quando foi em 2013 que o shopping inaugurou, eu já fui pro shopping, eu fui com Dona G, né? Tirei a Dona G Você já da foi pro Santa shopping com várias Terezinha. marcas, Sim. inclusive. Eu fui pro shopping com Dona G e com Subway e as outras franquias que eu tinha. E aí fomos com ela. Só que assim, o problema com a Dona G era que assim, eu trazia uma marca pra cidade e aí ia alguém por trás e pegava a marca. E aí ficava essa briga, sabe? Um correndo atrás do outro, sabe? E eu não tenho muita paciência pra isso. Por que eu não tenho paciência? Porque eu acho que você acaba despendendo muita energia. Em vez de você focar ali no teu negócio, você tem que estar preocupado por causa de marca, brigando com isso. E assim, é um mercado um pouco inescrupuloso. Eu lembro que eu tinha uma amiga que ela trouxe a Les Alés pra cá. Uhum. Só que eu acho que ela não era franqueada. Ela trouxe só a marca, fez uma loja, um investimento ali na Cidade Nova, assim, pra época, um investimento bom. E aí aconteceu isso que você tá falando. Tipo, começaram a vender a Les Alés em outros estabelecimentos. E daí ela, tipo, não aguentou, porque... Nós levantamos o nome de várias marcas aqui na cidade, né? Nós, que eu digo Dona G, a gente fez muito investimento de mídia. Então, assim, eu sempre tive, assim, eu tenho formação em marketing, então eu sempre tive essa visão um pouco mais à frente sobre marketing. Então, a gente fazia campanha na época em Facebook, que ninguém nem usava rede social, então a gente começou a usava muito Facebook, outdoor na cidade. Então, assim, a gente levantou o nome de muita marca. Eu lembro que era aí a gente levantava na minha memória, era uma muito marca, forte o nome. Aí vinha um concorrente e ia lá brigar pela marca. Aí a gente desistia. Bora, não vou focar em briga, não vou brigar com o meu concorrente, né? Pegava outra marca, levantava o nome, o concorrente vinha e pegava. Até que chegou um ponto que eu dizia assim, cara, isso não é briga pra mim, sabe? Assim, era uma loja que nem me dava tanto resultado assim, então eu preferia abrir mão pra ter paz. A Moda Show dando muito resultado. Exatamente, sem ter esse tipo de problema. E depois disso, como é que foi? Aí depois no shopping, igual o Caetano falou, né? Foram várias franquias. Sim. Aí conta um pouco dessa história do shopping, como é que foi? Até porque quais o shopping as franquias que você pegou? E aí até porque o shopping também foi uma revolução pro varejo de Marabá, né? Sim, foi sim. Outra coisa interessante, como é que foi as suas decisões? Porque na época eu não tinha condição de ir pro shopping e eu gostaria de ter ido. E aí eu lembro que tinha uma disputa entre dois shops. Acho que era Urban Shop, que ia ser lá que era o dono do mesmo Unique de Parauapebas. De Parauapebas e o Léo, que tava trazendo o shopping. Pátio Marabá. Pátio Marabá, que agora virou Partage. Como é que... Eu lembro disso aí, foi muito difícil de decidir, né? Então, pra mim nunca foi. Assim, eu sempre admirei muito o Léo, muito mesmo. Então, assim, eu nunca tive relacionamento pessoal com ele, mas eu sempre admirei muito a forma dele trabalhar. Eu sou muito mão na massa. Eu gosto de pessoas mão na massa, eu me identifico com pessoas mão na massa. E, assim, várias vezes, como cliente, eu pude presenciar o quanto que ele era mão na massa, sabe? Ele não era aquele dono de loja que era só dono pra fazer foto. Ele realmente era muito mão na massa. Então, eu admirava muito o Léo. Então, quando eu soube que o shopping era do Léo, eu tinha certeza absoluta que ia ser sucesso. Então, eu me joguei no fogo ali. Fui um pouco inconsequente, né? Até pela idade, né? Comecei a empreender muito nova, né? Então, assim, a gente vai amadurecendo. E eu acredito que, assim, o que houve também... fez falta na cidade, foi talvez um pouco de orientação, né? Então, assim, as pessoas entravam no shopping e elas achavam que o shopping... Nossa, que aluguel barato! Só que, assim, esqueciam que tinha um condomínio, que não foi passado pra gente. E aí, um condomínio que era pra ser um X, depois virou 2X. E isso fez com que aumentasse muito os custos. Então, e assim, acabava inviabilizando diversas inviabilizou operações. Muitos negócios, né? Ainda hoje, tem muita gente no shopping que fica de fachada. Hoje você só tem a Subway no shopping? Não, hoje eu tenho no shopping, eu tenho a Moda Show e tenho... Ah, perdão, tem a Moda Show eu tenho a no Moda shopping. Show e a Subway. Ao lado da Samsung, isso. Eu tenho Moda Show e Subway. As outras eu fechei por quê? Porque, assim, eram grandes marcas, mas uma marca por si só, ela não garante venda. Então, por exemplo, eu tinha a Erig. A Erig só vendia quando estava em liquidação. Ela até reabriu agora. Ela até reabriu, mas se você olhar a pegada que ela reabriu, é totalmente diferente da pegada da que eu tinha. Eu trazia todo o mix de moda da Erig, né? Hoje você passa lá, você vê que é uma Erig mais básica, né? Ela trabalha muito básico. E eu não, na época... E também, assim, a Erig hoje, ela foi vendida para o grupo da Arezzo, né? Então, ela é outra gestão. Quando eu fui franqueada, o que aconteceu na época?
eles meio que nos forçavam a comprar um estoque. Você não podia dizer quanto você tinha que comprar, você tinha meta de compra, você tinha que honrar com aquela meta. E aí você comprava. Tanto é que quando eu abri a Eric Kids, o que eu tinha de estoque dava para tipo 6 meses de venda. Era muito estoque. E a franquia meio que te obrigava a comprar. E aí eu lembro que na época, não sei se vocês vão se recordar, mas saiu na mídia, isso virou um burburinho, né? Em que a Erig foi a público dizer que ela estava tendo liquidação, porque ela passou praticamente 1 ano em liquidação no Brasil inteiro. E ela veio a público dizer que era por causa da má gestão dos franqueados, né? E não era. Nós tínhamos sido obrigados a fazer aquelas compras de modo errado, né? Porque, assim, imagina só, se a minha loja vende X, por que eu tenho que comprar 2X? Então, eu tenho que comprar consciente do que eu vou vender. E meio que você era forçado a comprar. E aí, isso acabou desencadeando assim. Aí, vamos supor, ele pegava, liquidava, esse copo aqui custa 50. Eles colocavam no sistema travado que ia ser vendido por 10. Muito abaixo do teu custo. E aí, eu dizia assim, não vou vender. Não vou vender, eu subo pro estoque, mas não vendo. Mas no final das contas, você tinha que se obrigar a vender, porque eles travavam no sistema. Eu não conseguia no sistema alterar o preço. E chegou um ponto que, assim, pra mim ficou uma situação insustentável. Eu só tava gerando dívida sem ter resultado. E resultado, pra mim, uma empresa sem resultado não adianta. E aí eu cheguei um dia, eu lembro que no dia que eu tava fechando, chegou um cliente e falou assim, ai, nossa, que pena, essa loja vai fechar. Aí eu falei, ela só vende quando tá na liquidação. Porque o cliente tinha, inclusive, uma mesa, né, ali, um expositor com umas camisas em liquidação. E o cliente estava comprando justamente as camisas de liquidação. E aí ele fez esse comentário. E eu estava tão chateada, tão aborrecida, que eu peguei e falei para ele. Falei assim, mas é por isso, porque só vende quando está em liquidação. E aí, quando está em liquidação, poxa, o dono da empresa ele não tem lucro. E aí, vai fazer o quê? Vai viver de poesia? Não dá. Olha só, que bacana. Falando em gestão, sem dar, né? falar em gestão, falar em resultado. Tá aqui, tá passando. Nosso Renato. Patrocinador, R. Lima Consultoria, tá aqui, Renato Lima, com o curso Imersão Líderes. Eu não sei se você já fez. Já fiz. Ou se já Na fez. verdade, eu fiz. Ou teus colaboradores. Eu fiz 1.0, quando ele ainda não tinha o Leaders, mas é mais ou menos a mesma coisa. Era planejamento, foi? Era, que eu era de fiz esse também. planejamento. Tá. Fiz de Então planejamento. pronto. Porque depois que ele fez o líder. E depois, vai ter a turma os meus agora gerentes nos fizeram. dias 10, 11, 12, 13 de novembro aqui em Marabá. Já tá na 9ª turma Sim. do Líderes. Então, realmente, o Renato, ele vem fazendo a diferença. Inclusive, ele tem um livro. Acho que a gente não tem nenhum exemplar ali no escritório do livro para poder dar para ela, né, Vou Jean? cobrar, gente. Mas pode me jeito, cobrar, né? que eu vou mandar Porque levar lá para você o livro. O Caetano, ele... Vamos ver o dia que você vai trazer esse livro, né? Porque... Mas eu sou igual menina, eu vou cobrar. Cobro Mas mesmo. pode deixar que eu vou cobrar. deixar lá no seu escritório. Então, o E, livro. e outra pessoa que também é o Thiago da Invest Solar. Thiago da Invest Solar, que foi o último da convidado. semana passada, tá aí. Muito bom, o Thiago. Ele... Você conhece ele ou não? conheço de vista só. Ele é seu naquele vizinho ali, dia, né? Ele é meu seu vizinho, Ele é meu justo. vizinho, ele é meu vizinho. Se tu vê ele, você acha que é um... Eu vi ele naquele dia lá do Geraldo Rufino, ele também tava lá. Tava, também tava. justamente. Então, pronto. Então, conheci ele naquele dia. O Thiago é Pronto. bem novo, assim, já Ele é tá bem com uma jovem. estrutura muito grande. A legal. empresa dele é Aí- uma cabeça, assim, fantástica. A Invest Solar já está em 3 estados: Pará, Goiás e Rio de Janeiro. Ele começou a Tem Invest 5 Solar com tráfego pago. Então, mas é muito bacana, porque assim, é um produto inovador, né? Pra época ninguém tava usando energia solar e outra coisa, ele tá usando uma ferramenta que o tipo de negócio dele pede isso, A né? empresa tem 5 anos. Já, e Ele tem mais de 1000 projetos. ele começou, antes de abrir a empresa, ele anunciou no Facebook, fez um tráfego pago em Aham. 2017, né? Quase ninguém... Ninguém usava. Então, uma história bem interessante do Thiago. Era então, muito barato o tráfego naquela época. E dava muito resultado, né? Dizem, né? Eu não... Tá Sim. bom. Para quem ainda não assistiu, vai lá no nosso canal, pega lá, também vai assistir o episódio de hoje e também os outros episódios anteriores. Mas é isso, eu queria fazer uma pergunta para a Grace agora, no sentido dessa virada de chave, porque ela é muito inquieta, isso dá para perceber. Desde do início dela, depois a transformação de a Barateira para Moda Show, né? O posicionamento, então, para entrar no ramo da alimentação, como é que foi? Porque não foi só a Subway na Não. época, né? Não, é assim, na verdade, eu sou um pouco inquieta, né? Eu tenho uma alma empreendedora, né? Eu acho que para você querer empreender, não é só simplesmente se abrir um negócio para ganhar dinheiro. Você precisa realmente ter essa inquietude. Então, eu lembro que quando eu comi Subway a primeira vez, foi a primeira franquia que eu busquei. Foi por um acaso. Eu estava fora da cidade, viajando, e eu comi Subway, e eu lembro que no dia que eu fui montar, a atendente ficava assim. Eu falei, você põe isso, você põe salame, você põe pepperoni, e a mulher, mas é cobrado. Eu falei, não tô te perguntando o preço, coloca. Aí ela, mas é tanto. Eu falei, mas eu não tô te perguntando o preço, coloca.
E assim, a experiência do atendimento foi péssima. Mas assim, era tudo tão diferente aquele sanduíche, que quando eu terminei de montar, que eu dei a primeira mordida, foi assim uma explosão de sabores na minha boca. Eu falei, cara, eu tenho que levar isso para Marabá. Marabá precisa conhecer. Quando eu penso em trazer um negócio, eu penso muito nas pessoas que não têm, às vezes, a oportunidade de viajar, de sair, né? São pessoas que, às vezes, não têm oportunidade mesmo. Então, eu sempre penso de trazer o melhor para nossa cidade. Eu penso de trazer experiências. Então, depois isso veio com Spoleto, né, com Hering. Todas as marcas que eu trouxe foi pensando nisso, de trazer o melhor. Hoje, com o café que nós abrimos, né, o quê? Trazer esse ambiente instagramável, né? Então, eu fui para Dubai, eu trouxe o café com ouro, então a gente tem o café com ouro no café. A gelateria, eu sentia falta disso, sabe? De ter um gelato 100% italiano. Então, a gente hoje tem um gelato 100% italiano na cidade. Então, é sempre sobre a experiência. Você entra na gelateria, por exemplo, ela é como se fosse uma piscina, né? O ambiente é como se você estivesse dentro de uma piscina. Então, eu gosto de trazer essa experiência para o cliente. E aí, essa virada de chave é isso. Eu tenho uma alma inquieta, gente. Eu acho que eu deveria ser consultora de novos negócios. E viu? ainda tem o ramo de estética. Sim. Olha só, então a gente está falando de de vestuário, de alimentação, de estética. Sim. E ainda tem o de esporte. Ainda vai ter o de esportes. Você tá vendo como ela é inquieta, pessoal? Sou. Mas é porque eu tô falando, eu quero trazer o melhor pra nossa cidade. E de verdade, tem gente que às vezes... Já me perguntaram uma vez no Instagram, uma pessoa perguntou assim pra mim, por que você empreende? Aí quando eu dei a resposta pra ela, né, foi ali de bate-pronto, então ela percebeu que era verdade. Ela falou assim, era só isso que eu queria saber. Agora sim, eu sei que eu posso te seguir e te admirar. Eu falei, nossa... Né? Enfim, a estética nasceu da seguinte forma, né? O meu filho, na pandemia, ele tinha passado no vestibular para medicina, o meu filho mais novo, né? Tinha passado no vestibular para medicina, o mais velho já fazia medicina em Anápolis, já cursava. E aí o mais novo também passou para medicina em São Paulo. E aí ficou aquele impasse, né? Vai para São Paulo, fica separado do irmão e vai ser 2 casas, não sei o quê, ou espera para passar na mesma faculdade do irmão e tudo. Veio pandemia, né? Aí os 2 tiveram que vir para casa, né? Vieram para casa, ficam naquela coisa ali de lockdown. E aí surgiu uma faculdade na internet, né? Surgiu a Link, né? Que é uma faculdade de empreendedorismo. Ela é totalmente voltada para a gestão em São Paulo. E a proposta dele era bem disruptiva, né? Então, assim, a sala de aula não é uma sala de aula, é como se fosse o auditório do Google. Então, assim, eu já visitei as instalações, assim, você pensa que é tudo, menos uma faculdade. Então, muito bacana, assim, o quadro de professores muito bom, o quadro de sócios também, né, são pessoas que, Bernardinho, Thiago Reis, né, o Álvaro Chocaim, enfim. E aí o Enzo entrou para a turma dos founders, que eles chamam que é a turma dos fundadores. Então, o Enzo foi da turma dos fundadores da Link. Ele passou, né, eles passavam por um processo seletivo de entrevistas, né, tinham cases que eles tinham que resolver ali de problemáticas de empresas, e o Enzo acabou passando. E o meu esposo ficou bem apreensivo, né? Porque ele pensava nos 2 filhos médicos, né? Porque a gente sabe que vida de empreendedor, gente, é muito bom, né? Mas é bem desafiador, né? Bem desafiador. E ele ficou bem apreensivo. Aí eu deixei ele, quando ele acalmou um pouquinho, eu fui lá, eu falei, olha, o que foi que já faltou pra gente até hoje? Então, por que a gente tem que impedir o nosso filho de ser empreendedor? Se é o que ele quer, a gente tem que apoiar, né? Então, apoiamos, né? Então, assim, ele foi, aí ele começou a fazer faculdade. E aí, lá na Link, eles meio que têm uma incubadora de novos negócios, né? E aí, eu tinha pensado já de abrir uma clínica de estética com a minha irmã, de sociedade, porque a minha irmã, ela é especialista em harmonização facial, né? Minha outra irmã. E aí, eu peguei e convidei o Enzo. Eu falei, Enzo, você não quer topar esse projeto? Assim, eu já tô velha, né? Então, é melhor você tocar. Aí, ele quis bastante, né? Então, assim, ele tem se empenhado muito, ele que cuida do marketing da Harmony, é todo dele, ele que cuida do marketing, a minha irmã cuida da parte técnica e eu cuido da parte da gestão. E aí, nós criamos a Harmony com o intuito de franquear. Ela já nasceu franquia. Então, ela não nasceu para a gente só ter uma clínica de estética, ela nasceu para ser franquia. A gente já tem a nossa primeira unidade vendida, né? Então, a gente já está, inclusive, já entrando ali na fase de projeto, escolha de ponto e tudo. E acredito que deve inaugurar aí nos próximos 6 meses. Mas é aqui? Curitiba. Ah, em Curitiba. Curitiba. Fomos longe. Legal, foi bem longe mesmo, Bem bacana, longe. muito bacana mesmo. Esse complexo todo de empreendimentos, você fez agora uma estrutura aqui na VP8, inclusive aqui próximo aos estúdios, né? Aqui do HR Podcast. Ali tem outro Subway, né? Ali tem uma Subway, tem a gelateria, tem o café, tem a Harmony e tem o Villa Kids, que vai inaugurar no sábado, que vai ser tipo um playground e buffet infantil, né? Para as crianças, tipo assim, para os pais poderem ali ter aquele momento mais tranquilo. E também, enfim, quero fazer uma festinha, vai ter espaço lá para fazer festinha. É muito legal, festinha. né? Porque algum tempo atrás
muita gente reclamava, Marabá, você vai sair, mas não tem lugar para as crianças. Não Mas tem ainda lugar não pras tem. crianças. Ainda mas não melhorou tem. um pouco, assim, porque eu já vejo, assim, alguns lugares... A gente já tem alguns lugares, mas olha só, vou pegar o caso da minha filha, por exemplo. Ela é alérgica a qualquer tipo de inseto que pique ela. Então, a gente tem hoje muitos lugares que não são climatizados, né? Que são Sim. abertos. Então, assim, ela sair e quando ela voltar, ela tá toda empolada, né? De bichinho que picou. Então, o nosso lá, a gente colocou graminha, colocou tudo na central de ar. Então, vai ser Legal. mais tranquilo. E ainda eu tem um tenho projeto do esporte, Vai ser o que é beach o tênis. beach tênis. É o beach tênis. O beach tênis já era pra ter nascido, gente. Eu pensei que era mais simples, mas assim... Na sua cabeça era o quê? Era, vou pôr uma areia lá, Então, como foi que eu convenci meu marido, né? é só descarregar 2 carradas de areia. Carrada de Não, areia aí, eu falei mais ou pronto. menos isso. Eu falei mais ou menos isso pra ele, Aí lá, né? se eu for só assim, então tá... Então, o Enzo tá morando em São Paulo, né? E assim, São Paulo virou uma febre Sim, beach tênis. Brasil todo, né? Então, mas São Paulo foi o primeiro lugar que surgiu praticamente. E isso, tipo, sei lá, 1 ano e pouquinho atrás. E aí, quando a gente terminou a obra do prédio, eu olhei pro lado do terreno vazio. Falei, amor, vamos fazer um beach tênis aqui? Porque olha só, tá no auge, não sei o quê. É só mandar passar uma máquina, limpar o terreno, jogar umas carradas de areia, tá tudo certo. E ele caiu nessa conversa, ele achou que era só isso. Cara, quando a gente foi ver como era que tinha que É um construir, a mundo, gente já né? tinha começado. Você tem que fazer drenagem embaixo das quadras. Só o processo da gente fazer aquela drenagem ali embaixo foi absurdo. A nossa areia, ela não é daqui, ela veio de fora. Então, é uma areia diferente. Não, e é um mundo, né? Porque você começa, tem um negócio de campeonato, aí tem equipe... Essa parte eu não estou me preocupando muito, não. Arrumei um sócio para tomar conta. Ah, que bom. Porque lá em Claro. Tucuruí eu patrocinei um rapaz que ele tem, né, essas quadras de beach tennis. E daí ele foi me explicar como é que era, porque tem uma federação, é um Tem. mundo de A projeção é que nos competição, próximos tudo. 5 anos o beach tennis seja tão famoso ou mais que o futebol. Então, Aí, Jean, tá vendo? Tá vendo, Jean? Tem que praticar um beach tênis, né? Vamos ver. Pegar a magrela aí e sair Ainda vai ser pedalando aqui do pra ladinho. casa. Vamos ver Não. se o Vasco ganha pelo menos um beach tennis, né? vai ser aqui do ladinho, é só Cara dar uma do passadinha Jean. lá. Vai ser que, onde é que é? Ali do lado do Vila. Do lado, É? do lado É, do do lado prédio. do Vila. Ah, Então, mas você entendi, estava falando acho do que prédio, né? Quando nós construímos aquilo ali, a intenção não era virar um complexo de negócios. Então, até porque pelo formato, né, da engenharia que foi feito o prédio, querendo ou não, a pessoa passa assim, olha, aí vê lá, Vila Mix, né? Vila Mix. Não, é Espaço Vila, só tem Oh, Vila. perdão, Vila Mix é... Tá pensando no sertanejo. É que ele tava... E ele tava agora com o Bolsonaro. É, por É, isso o que Gustavo ficou- Lima. Gustavo Lima tava agora com o Bolsonaro e ficou na minha cabeça. Obrigado, querido. Tá meio Não, emocionado, tá emocionado. É... Obrigado, Você querido. Nossa, o Fabrício também falou desse vídeo aí do Gustavo Lima com o Bolsonaro. Eu cheguei, ele tava assim, empolgadíssimo, É. né? Tava, meu Deus. Aí... E o Leonardo, É, ele tava me agora falou. o Zezé o Ratinho, foi uma galera lá com o Bolsonaro. Foi um Agora negócio. vai, né? Agora vai. Mas enfim, vai na carona ali, vai na carona. É, esse Jean é Já fera é mesmo. Bolsonaro. Mas vamos lá. Aí você fez então esse complexo e, na final de contas, construiu e foi. Você lembra que você tentou o sushi? Não, então, na verdade, eu não tentei sushi, eu não cheguei a tentar. Porque assim. Você tinha uma ideia. Eu tinha a ideia de ser um sushi. É assim, eu acho que já deu pra perceber que eu gosto de proporcionar boas experiências e eu busco sempre excelência, né, pro cliente. E aí, assim, a gente pensou no sushi, né? Poxa, muito bacana, legal, o espaço do sushi, a gente já tinha todo o projeto. Só que a gente esbarrou numa dificuldade, mão de obra, né? E aí, assim, poxa, a gente vê o que acontece com o sushi da cidade, né? O sushi man entra e ele acha que ele é a peça principal do jogo e ele vai embora e aí? Depois você não consegue manter qualidade, você não consegue manter padrão. Então, isso eu aprendi muito com as franquias, né? Você manter qualidade e manter padrão. Então, o cliente, ele vai hoje, se ele voltar daqui a 1 ano, ele tem que provar o mesmo produto da mesma forma. Não pode estar diferente. Né? Então, não é toda empresa que se preocupa com isso. Isso. Então, a gente tem essa preocupação. Então, quando a gente fez ali a construção do prédio, a intenção era ser a nossa aposentadoria, né? A gente pensava que ia se aposentar. Então, você fez pra alugar. Ia ser para aluguel, não ia ser para Pra ter... vocês Não, empreenderem. não ia ser. Vocês iam alugar justamente Íamos os pra espaços alugar. que vocês estão ocupando Exatamente, hoje. era isso. Aquela compra daquele terreno ali, eu digo assim, foi Deus, né? Foi Deus. Eu tinha uma loja aqui próximo, que era num posto de gasolina. Sim, aqui, tinha uma aqui Subway, próximo, bem isso. próximo. Um Ah, belo tá dia, o dono do imóvel simplesmente disse assim, você tem 30 dias pra sair, tchau, e vá com Deus. E eu falei, caramba, faço o que agora? Bota a loja na cabeça? Não dá, né? Aí eu tinha um ponto na Velha Marabá, que era onde era a Dona G, levei a loja pra lá. Mas olha só, né? As pessoas falam, nossa, Velha Marabá, não tem nada pra comer, não tem nada pra comer. Abrir Subway foi uma derrota, né? Um péssimo fluxo.
Só não fiquei no 0 a 0 mesmo ali, porque o ponto era meu, então eu não pagava aluguel. Então, beleza. E aí, assim, a gente precisava de um ponto na Nova Marabá pra gente poder trazer a Subway de volta. E aí, eu lembro que um dia o meu esposo estava comprando, já quase negociando um terreno ali próximo. E aí, quando eu cheguei lá, que ele começou a me contar a história do terreno, aí era um terreno de herança, e tinha uma bagunça. Eu falei, amor, é dor de cabeça. Não vamos comprar esse negócio, não. Ai, mas vai dar certo. Eu falei, não vai. Me E escuta. mulher, quando fala que não vai, o cara tem que... Aí, beleza, saímos de lá, viemos fazer a rotatória praticamente aqui, né? Aqui em frente, fizemos a rotatória para voltar. Quando nós voltamos, tinha uma placa naquele terreno de vende-se, que a gente nunca tinha visto. Parecia que tinha brotado ali. Peguei o telefone. Quando eu liguei, era de um ex-colega de faculdade. Tinha estudado comigo. E, gente, ele vendeu por um preço, tipo assim, surreal. Não dá nem pra acreditar pelo preço que ele vendeu pra gente. Facilitou o pagamento, a gente pagou, tipo, aquilo ali parcelado. Então, assim, foi tipo assim, sabe Deus, assim, quando entrega na tua mão, diz assim, não, tá aqui, é teu. Pronto. Foi o que aconteceu com aquilo ali. Então, assim, a princípio a gente pensava de construir algo pra colocar, tipo, só sub e o restante a gente iria alugar. E seria, tipo assim, sei lá, nossa renda passiva, digamos assim, né? Mas ali, talvez ele tenha vendido barato, porque teve uma época que inundou de água ali, né? Uhum. Só que Não era o depois... caso, ele estava fazendo um negócio Já e ele tinha resolvido? Não, estava praticamente resolvido. Ele vendeu barato mesmo porque ele tinha um outro negócio, ele estava fazendo um negócio casado e ele estava precisando levantar o capital. Porque ali, não sei se você sabe, Sim. inundou, aí passou, por dentro da agora terra ali do Eduardo, Agora que passou uma tubulação de drenagem ali pra parar. mas ali um dos únicos pontos que não alaga ainda são os nossos. No último inverno a gente teve problema. Ainda teve? O vizinho do lado teve problema. O vizinho do lado ainda teve problema. Porque o terreno em si, ele é muito encharcado. Então, assim, a gente fez uma preparação de solo para poder construir o prédio. Então, por isso que o nosso não alaga. Né? Da quadra do beach tennis agora, foi assim, a gente ia tentar cavar ali para colocar coluna, já minava a água. Né? Então, assim, a água ali é muito rasa. O lençol de água ali é bem, bem raso. E, enfim, era para alugar, né? E o que aconteceu? Eu comecei a prospectar algumas pessoas, né? O próprio café, eu cheguei a falar com algumas pessoas, para as pessoas assumirem o café. E aí, teve gente que falava assim, mas eu não tenho dinheiro. Eu falei, não, eu te ajudo, eu faço um investimento, né? Vamos fazer. Mas as pessoas parecem que têm medo de empreender. E não quiseram. Não quiseram. Eu abri o café, tá aí, tá sendo um sucesso. E ali agora tem a faculdade, né? Tem a faculdade. Tem a própria faculdade de medicina, tem a faculdade de Carajás. Mas o nosso público não está sendo muito a faculdade, não. Ainda não. Na gelateria, eu acho que, sim, a longo prazo vai ser, sim, eles. Mas no café, a gente tem percebido, sim, muitas famílias, né? Às vezes, amigas querem bater papo, até homens querendo fazer reunião. Então, Olha até só. os próprios residentes ali na 32, querendo ou não, acabam indo lá, né? Porque ali ficou uma rua muito... esse pedaço da VP8... Depois da rotatória aqui da fila militar para a Transamazônica, ficou... É um complexo ali meio de alimentação. Ficou um negócio bem, bem bolado mesmo de alimentação. Essa semana, no sábado, na verdade, foi um senhor lá, ele disse que sempre se reúne aos sábados com os amigos para trocar uma ideia, fazer reunião. Aí ele falou que a próxima reunião dele ele vai marcar lá, né? Que diz que é para poder tirar foto deles com os ursinhos. Eu falei, serão bem-vindos. Vai abrir uma empresa lá no final, já estão reformando aquele antigo prédio lá do... Sim, eu vi que estão reformando. O que fica de esquina, que era... Tem uma oficina de balanceamento lá de casa. Vai ser oficina lá? Vai ser a menina aqui, a Gilene, a Gil. Ela que vai abrir lá. Tá. Eu sempre me perguntava, aqueles pontos ali sempre fechados, né? Ponto bom. Mas assim, vamos também falar da BH, né? Que é um dos nossos patrocinadores. Opa! Lembrá-lo, né, Caetano da BH. de novo, tá com a camisa aí da reserva. Eu sou cliente também, gente. Eu tenho loja de roupa, mas eu também compro roupa aí na cidade. Olha. Compro marido. Tá vendo? Então, Marcos, Gisele, BH, eu visto o ano todo o Henrique. O Henrique que foi pro médico, aí ele foi de branco. Esse fim de semana eu usei, meu pai me elogiou, falou assim, camisa bonita, uma marrom, da reserva. O dono do forró. Meu pai tem 84 anos. Foi a primeira vez que ele olhou e falou assim: olha, camisa bonita. Eu falei, ixi, é bonita mesmo. Aí, tá vendo? Impressionou o dono do forró. Engraçado essas coisas, né? Ele nunca tinha falado. Agora, eu lembro na Praça São Francisco, me chamou muita atenção na época. Foi o primeiro Subway. Fala Subway ou como é que fala? Subway. Ali foi o primeiro que foi feito, não foi? Foi Achei muito bonito aquele... O projeto foi bem inovador. Projeto, tudo. Ele foi usado como case no Brasil. Tipo, assim, foi? o nosso BDA mandou para todos os franqueados. E muito bonito ali, porque não tinha nada, aquela esquina ali. Era uma esquina, tinha vendia uns... Não tinha nada ali.
Sanduíche, assim, espetinho. Olha. Tinha espetinho lá. Não tinha Sabe o que espetinho que eu- ali. moço, Vocês era já um terreno ouviram? vazio ali. Não, Eu comia tinha um lá. espetinho lá, tinha depois do Morava terreno ali vazio. E eu não sei se vocês vão lembrar, mas tudo que abria lá não dava certo. É. Tudo. Ah, tem isso mesmo, que eles falaram que era... E aí, olha só. cabeça de Isso porco, fala. mesmo. Não tem crença Isso que mesmo. resista a resultados. É verdade. É isso mesmo. E aí, o que que acontece? Todo mundo falava assim, não dá certo, tem a cabeça de jumento enterrado É um lá, né? negócio que o É uma pessoal crença, fala. né, que as pessoas têm, né? Não vai dar certo porque tem... não vai dar certo porque tem a cabeça de jumento enterrada lá. Aí, a gente procurou o dono do imóvel, né? Alugamos o terreno. E eu falei assim, vai ser bem aqui mesmo, nós vamos ter que levantar nosso jumento aqui. E levantou e deu certo. A gente tá lá desde, sei lá, tem mais de 10 anos que a gente tá lá. É, Mais isso de 10 mesmo. anos. Tem mais de 10 Tem anos. mais de 10 anos. Muito Mas é interessante, porque ali eu lembro, isso que eu falo, pra época... E trouxe uma vida pra praça, né? Sim, porque Trouxe eu uma morava vida. ali perto. Não tinha ainda o Bob's. Não, Vocês o Bob já abri- tinha aberto. Ah, o Bob já estava tinha, aberto. ele Que tinha hoje é aberto, onde tinha uns é 3 meses. Que hoje é onde é a sua loja. Que hoje é onde é a Moda Show. Que hoje é onde é a Moda Show. Bob's É porque o fechou. Bob's passou por outros donos, passou por mãos. É porque assim, o que que O Bob's acontece? foi... Ah, vai. Não, Deixa eu pode falar. falar. Não, eu vejo um pouco assim, que o shopping, quando abriu o shopping, até, por exemplo, comerciantes bem antigos, igual o Uds, da Chics Presente, não foi falta de gestão, tipo, algumas lojas do shopping que fecharam, do Uds especificamente. Até porque a gente conheceu Eles a mudaram fundo. para a cidade e prosperaram, entendeu? Mas aí você vê só, Fizeram não a mega foram loja. fechadas, elas foram transferidas, né? Não, sim, mas eu falo assim, é porque o shopping, em algum momento, igual tu falou, foi muito difícil, Sim. porque... Ainda é, né, Henrique? É, Não vamos alisar também não, né? não vamos... Ainda Mas tá melhorando, não tá melhorando? É, mas teve uma época Aquilo ali muito são pros difícil, fortes. assim, que, por exemplo, Resistência, né? fecharam a loja do Woods com as coisas dentro, É. né? Fecharam, passaram um cadeado, o cara não Mas podia... é mais ou menos o que acontece na presidência, né, gente? Troca de superintendente, o cara tem uma vontade diferente, assim, já chegaram a baixar o portão da minha loja. Foi mesmo. Eu já chegaram a baixar o portão da minha loja e falei que ia chamar a polícia, que não tinha quem deixasse Bom que aquela a loja Grace briga, fechada. né? A Grace Eu fui pra é cima. valente. Não, vai fazer o quê, gente? O cara, Ela é valente. cara, ele descumpriu completamente o combinado que eu tinha. Quando eu fui fechar a O Eric, pessoal tinha medo lá dela. O que falava lá, vai o Henrique lá. O quem que pessoal... as pessoas vão pensar de mim, Henrique? Você falando Não, isso? mas medo no sentido assim, de... Olha, Medo no sentido assim, de, peraí, é uma pessoa que Não, ela eu luta acredito- pelos direitos dela, é isso que eu eu tô querendo acredito que dizer. é medo. Assim, na gestão do pátio, eu cheguei a ser homenageada, né? Eu não sei se vocês lembram, mas aquele prêmio que teve aqui, As Brasileiras, em Lembro. 2012, ele foi patrocinado pelo shopping e eu fui a única que eu não paguei pra estar ali, né? Porque ali todo mundo pagou pra estar ali, né? Eu fui homenageada pelo shopping. Então, o shopping concordou em ser patrocinador do evento desde que eles pudessem indicar uma mulher para receber o prêmio. E aí eles me indicaram. Legal. Então, assim, eu tinha um bom relacionamento com a gestão. Não, mas é isso que eu tô falando, não é de medo assim, de... Primeiro que você investiu muito, Sim, exatamente. né? Você Eu empreendeu acreditei muito, naquilo acreditou ali. muito. Tu entrou Então- com 5 lojas. 7. 7 lojas. Então, A abertura do shopping. quem quase é falei. o superintendente do Respirou shopping que vai querer fundo. perder 7 franquias, né? Então, assim, nesse sentido, assim, Muitos dos que passaram ali, viu? Eles, assim, a inteligência emocional zero, né? Muito ruins de negociação. Muitos deles sempre procuravam ali gatilhos para abalar o psicológico, né? Então, assim, quantas vezes eu não ouvi, e, assim, de verdade, gente, assim, eu achava até aquilo ali, ele usava de forma pejorativa, o que eu acho um absurdo. Ele falava assim, quando eu ia falar com ele, que o fluxo estava ruim, que ele tinha que negociar o contrato e não sei o quê, ele virava para mim e falava assim, o problema tá na sua gestão. Vai fazer um cursinho no Sebrae, vai. Falava desse jeito, assim, sabe, assim, com um tom bem pejorativo. E, cara, eu já era formada. E curso do Sebrae eu fiz uns tantos. Porque, assim, o Sebrae, ele me ajudou muito. Outro dia eu postei até um vídeo no canal do mas eles YouTube. mexem no nosso psicológico É, mesmo. Tipo, eu até postei parece um que é você vídeo. que não tá conseguindo. Isso que eu tô querendo dizer. Exatamente. É. Por exemplo, o Woods, você, que são comerciantes há anos, né? Já tem prova que sabem o que é o Sim. sucesso, que sabem gerir um negócio. E eles mexem no psicológico. Sim. A gente sofreu E aí, bastante assim, com esse isso superintendente, ele combinou comigo uma coisa, né? A gente ia fazer uma transição de Erig para Moda Show, né? Eu ia continuar com o ponto alugado, ele queria o ponto para poder passar para Le Biscuit, que era Eu quem tá lembro. lá. E aí ele fez um combinado comigo. E aí, ok, eu falei pra Erig, comuniquei que eu iria fechar a loja, fiz todos os trâmites, fui pra São Paulo, fiz uma compra pra inaugurar a Moda Show. Quando eu cheguei, que eu tô organizando a loja, fui pedir autorização pra poder fazer a troca de fachada, ele falou que não ia autorizar. Simples assim.
E aí mandou baixar portão, e aí foi um Deus nos acuda. Meu Deus. Então, assim, até Então, são as dores do empreendedorismo. uma dica Não é que eu isso aí? posso, que a gente As pode dores. dar, né, Grace? Exatamente. Shopping. Porque o pessoal São os desafios. Porque o pessoal pensa assim, empreender. Mas era isso que eu ia falar na hora que a É gente uma estava falando de delícia. Bob's. O que acontece? Óbvio, assim, guardadas as Devidas exceções, proporções. né? E guardadas as devidas proporções, o que acontece? Tem gente que acha que uma franquia, por si só, ela garante sucesso. Porque eu vou ter a franquia de tal Ou coisa, então é vai uma ser receita do maravilhoso. bolo, já vem, eu tenho que fazer porque só... Mas o que acontece? Tem muita gente que às vezes tem ali um dinheiro, né? Sei lá, o marido às vezes quer investir para a esposa e por aí vai. E aí a pessoa acha que o negócio vai andar só. Cara, se tu não botar a tua barriga no balcão e for ralar, tu não vai ter resultado. Então você tem que se dedicar pro teu negócio. E muita gente abre franquia achando que assim, a franquia eu vou receber tudo pronto. A franquia ela é uma transferência de know-how. Você vai receber ali, você não vai precisar de repente desenvolver produtos, como eu tô tendo que Facilita desenvolver. um pouco a vida, né? Facilita, né? Mas Te se dá não um tiver norte. alguém, igual a Grace falou, barriga no balcão, pra poder tocar o negócio. Ou o Vai, dono tá ninguém vai ali. vir fazer tua entrevista para selecionar colaborador, ninguém vai vir montar tua DRE. Ninguém vai fazer a gestão do teu estoque. Não vai. Ninguém Ninguém vai no falar Ministério com do o Trabalho lá cliente. falar assim, "Ei, não é- Exatamente. não é tão então, simples assim." Quem vai fazer a empreender- contratação É. da equipe? Exatamente. Porque o negócio gira em torno da equipe. Se não tiver equipe lá, como é que o negócio vai funcionar? Verdade. Exatamente. Então, esse despertar de fazer esses outros empreendimentos acabou que foi acontecendo Aqui no prédio, fruto do próprio desejo de sempre estar empreendendo. E acabou que vocês, então, foram acumulando sarna para se coçar, entre aspas. Não, no prédio, na verdade, gente, falta empreendedores na nossa cidade, né? Bora se levantar, meu povo. De verdade, porque assim, eu busquei pessoas para empreenderem, eu dava ideia de coisas que ainda não tinham. Poxa, abre isso aqui, faz isso aqui é legal. Mas não vai, aí às vezes a pessoa não quer. Empreender é desafiador, assusta, o dá Fabrício, medo. no meio disso tudo, como é que ele é? Então, o Fabrício, ele já se acostumou, mas no começo ele falava assim, nossa, só pra ter trabalho. Fui quebrando algumas crenças dele, sabe? Ele achava que... A mãe dele sempre trabalhou muito, né? Então, assim, ele sempre teve essa crença comigo. Ele achava que quanto mais eu trabalhasse, mais eu me afastaria dele, da família. Então, isso também foi um rompimento que o shopping, ele me trouxe isso, né? Às vezes você precisa mergulhar fundo para poder levantar, né? E quando eu tive esse turbilhão de emoções ali no shopping, de negócios que eu tive que fechar, enfim, contrair muitas dívidas, né? Em que as pessoas só olham o palco, né? Não olham os bastidores. Não vê os corre. Não vê os corre. E aí, assim, foi quebrando um pouco isso dele, sabe? Que, tipo assim, o trabalho, ele não me afasta dele. Eu gosto de trabalhar. Como que é essas decisões de fechar um negócio, que eu sei que é duro, assim? Cara, é um parto. É um parto. Eu até falo... Eu vou fazer uma comparação ruim, tá? Mas assim, cara, é um filho, é um negócio é um filho, é algo que você sonhou. São sonhos, você tá lidando com os sonhos das pessoas, né? Então, uma franquia, ela tinha que tomar muito cuidado com isso, porque não é só simplesmente um número, é um sonho. Então, quando você fecha um negócio, você tá enterrando um sonho. É bem doloroso, mas decisões difíceis e impopulares Isso. precisam ser tomadas, como né? gestor, assim, E viver do luto ali, acabou, virar a chave e seguir em frente, porque se não for ficar na Tem muito de ego lamúria... também, né, gente? Vamos falar sério, né? Tem muito de ego, né? Tem muito de ego. Pois né? é, isso que eu... Às vezes a pessoa tá ali num negócio ruim e não fecha pra manter o Isso. status. Eu falo Aí assim, eu ó, não. É isso, eu queria sua visão como gestora, porque eu tenho na minha família, depois que já estava quebrado, né? Ainda ficou mais um ano por causa do ego e da vaidade. Sim. E aí uma dívida que às vezes poderia ser de, sei lá, 50 mil vai para 200. Porque você tem que Como estancar. é que é a sua visão como gestora disso? O que aconteceu com isso, o que aconteceu com as lojas do shopping foi exatamente isso. Assim, eram coisas que estavam fazendo eu sangrar. Eu estava tirando de negócios lucrativos para estar enterrando lá dentro. E assim, eu tinha que tomar uma decisão. Eu tinha que estancar aquele sangue que estava saindo de mim, porque senão eu ia morrer. Então, eu estanquei o sangue. Foi doloroso? Foi doloroso. Eu sei que falaram... Provavelmente, muita gente deve ter falado, teve gente que foi a público falar isso, né, que eu era caloteira, que eu não pagava ninguém, inventou um monte de mentira, né. Quebrou. Não, nem quebrou, né, falou um monte de... Não, falou tanta besteira na época. boca miúda, quebrou. A pessoa nem Tipo- falou, não chegou a falar isso, mas falava que um monte de inverdades. Eu lembro que um dia teve um show aqui na cidade da Valesca Popozuda, na época eu tinha uma lancha. E eu atravessei a Valesca Popozuda por um acaso, né? Alguém me perguntou, não temos como atravessar. A minha lancha estava ancorada lá no porto, porque eu tinha atravessado, porque eu ia expor a Dona G. Tive o maior BO lá, não me deixaram expor a Dona G lá, por
briga política, sei lá que nome que querem dar. Enfim, acabou que eu, tipo, tava bem chateada, bem frustrada. Pediram pra me pegar ela, fui pegar ela. Ela perguntou o que tava acontecendo, que era notório. A gente contou pra ela o que tinha acontecido. E quando foi no palco, ela falou da gente. Ela simplesmente falou da gente, ela falou da Dona G. E aquilo ali foi, tipo assim, um choque, né? E quando foi no outro dia, eu lembro que, tipo assim, foi super cansativo. Eu tive um prejuízo do caramba com aquilo ali, porque tinham me pedido pra levar sub lá, porque ia vender, não sei o que e tal. Eu tinha feito 1000 sanduíches, eu tive o prejuízo de praticamente todos os sanduíches, porque não vendeu. E aí, eu lembro que acordei bem cansada, e eu acordo bem cedo, independente da hora que eu durma. E aí, eu lembro que na hora que eu acordei, que eu abri o Facebook... Os haters que fala hoje, né? Tinha um hater, né? Eu já tinha um hater. As notícias E, cara, ruins. um monte de abobrinha. Eu não acreditei naquilo ali. Aí eu também não fiquei calada, não. Eu também desci a lenha. Porque, tipo, Já era foi no imatura, café da manhã né? logo. Não, foi no café da manhã, não tinha como digerir aquilo ali, né? Então, assim, tem muito de vaidade. As pessoas se preocupam muito com o que os outros vão pensar. Eu acho que você não tem que estar preocupado com o que o outro vai pensar. Você tem que fazer o seu. Mudando um pouco de assunto, como é que é conciliar que você tem 3 filhos, né? 2 filhos e uma filha, né? Como é que é ser mãe, empreendedora, tudo isso ao mesmo tempo? Então, são várias chaves que você tem que estar girando ao redor do dia, ao longo do dia, né? O meu filho até fala, hoje eu já me policio, né? Que se ele me liga e eu digo assim, oi, Heron. Aí ele fala, não, nada não, mamãe, liguei só pra dizer que eu te amo. Aí ele desliga. Porque quando eu chamo ele pelo nome, ele diz que já sabe que eu tô com algum problema, tô enfrentando algum estresse ali no momento, né? Então, hoje eu já me policio. Eu posso estar no problema que for, se ele me liga, oi, meu amor, pode falar. Então, assim, eu tenho esse cuidado, eu me policio muito. Família, para mim, é um pilar muito importante da sociedade. Eu acho que a sociedade, ela não se sustenta sem família. A sociedade, para mim, ela é a coluna, né? Então, eu acho que se a família acaba, desmorona tudo. Então, eu defendo família com unhas e dentes. Então, para mim, a minha prioridade é e sempre foi a família. Óbvio que em alguns momentos, por falta de maturidade, eu andei dando uma derrapada e eu dava foco mais no meu trabalho. Mas hoje eu consigo balancear bem. Eu não acredito muito em equilíbrio, porque eu acho que quando você fala ali do conceito de equilíbrio, você pensa só, eu tô equilibrando esse copo aqui. Então, se eu tô equilibrando, eu nem tô pra cá e nem tô pra lá. Eu tô aqui no meio. Então, eu falo de balancear. Tem momentos que eu preciso dar mais atenção pro meu filho, tem momentos que eu vou dar mais atenção pro meu trabalho. E aí, o importante é você ter uma jornada de autoconhecimento para você se reconhecer nesse processo. Saber até onde você pode ir, até onde isso tá te fazendo mal ou bem. Legal. E assim, eu vejo hoje, assim, muita maturidade. E sei que você estudou bastante. Sim. Né? Quais os cursos que você acredita que mais te fez bem durante essa jornada de aprendizado? Cara, eu tenho tanto curso que não dá para falar de um. Não dá pra falar de um, ó. Eu fiz primeiro faculdade. A faculdade eu fiz um pouco por ego, né? Porque eu queria ter nível superior. Faculdade que foi? Eu fiz faculdade de administração e marketing. Depois eu fiz pós de gestão em varejo. Aí, curso de marketing digital, assim, todos que tu pensar, eu já fiz, né? Acho que não tem nenhum que eu nunca tenha feito. Já fiz PNL. Eu sou Master Coach. Eu tenho psicologia positiva. Tu fez daquele Érico Rocha, esses cursos, Sim, tudo? tudo. Fala outros nomes aí. Ó, eu fiz do Conrado, eu fiz do Érico, eu fiz do Thiago, do Joel J. Do Yes, Então, eu devolvi. Devolveu? Devolvi. Não gostou, não? É porque tem curso que é muito raso, né? Hoje, assim, eu sou muito porque humilde. dele ele começa do básico, né? Não, o mas não era introdutório. propaganda, tá? O primeiro curso dele não era essa propaganda. Como é que é? Virando a moeda? Não, era Instagram Pro, era 2.0. Foi logo que o Thiago Negro lançou ele. Certo. Né? Então, assim, não é que era ruim, mas, assim, a promessa Prometeu não estava conveniente, né? Pra Então, você assim, que já tinha um pouco mais no de digital avançado. você tem que tomar muito cuidado com a promessa. Porque, assim, o que vende, olha só, o que vende não é produto. Tem gente que acha assim, meu produto é bom, vai vender. Não, teu produto não vai vender. A qualidade, ela só vem no segundo momento. O que vende é a oferta. É como eu ofereço isso. Então, imagina só, você vai no supermercado. Você vai ver lá uma embalagem de um salgado, de um sucrilhos que você nunca viu. Num primeiro momento, como que você vai saber se ele é bom ou ruim? Você não vai comprar pelo produto. Você vai comprar pela oferta, pela embalagem, como ele está se apresentando. É a oferta. Depois, no segundo momento, você leva para sua casa. Se ele for bom, você vai comprar outra vez, né? E aí vai gerar recorrência. Se ele não for bom, o que você vai fazer? Não compra mais. Então, o que vende é a oferta e não o produto. E aí aconteceu isso, né? Tipo assim, alguns cursos eu já comprei, tive que devolver porque era muito raso. Né? Então, por quê? Mas é porque eu também estudo muito, não é que era ruim, do Joel tá? J, você gostou? Gostei bastante.
Aí também o método Já CIS, fiz, tu já fez? já fiz método CIS, eu já fiz Tudo. tudo quanto é grade da Febra Do- CIS, eu do já Paulo fiz. Vieira. Já fiz. Alguma coisa de Pablo Marçal? Então, Pablo Marcel, eu já Ele fiz não o tem- método IP, mas eu não gostei muito, não. Não gostei muito, não. Eu esperava E mais. tu consegue comprar todos esses cursos e fazer mesmo ou não? Faço. Porque eu já comprei uns cursos e Não, eu Não faço. fez. eu assisto uns... Assistiu e depois... Tem um que eu nem assisti. Então, eu tenho facilidade de assistir na velocidade 2, né? Então, Sim, velocidade sim. 2. Velocidade 2, aí vai embora. E como que você arruma tanto tempo? Porque 3 filhos, esse monte de coisa, ainda dá conta Fórmula de da estudar. produtividade, gente. Inclusive, tô até pensando em lançar Pera, um ensina curso, pra tá? gente aí, sério mesmo, ensina Pronto, aí. vamos lançar esse curso dentro Tô do Circuito pensando. Empreendedor. O Jean Tô tem- pensando o Jean- de lançar não, esse ó, curso. você não tava olhando, mas Uhum. enquanto você tava respondendo, eu olhei pra cara dele. A hora que você começou a falar de marketing, ele esqueceu ali de fazer tudo que ele tinha que fazer. Ó, tu tem que fazer, mudar as câmeras de lugar, que tu fica prestando atenção. Aí, Faz seu serviço, Jean. brincadeira. Não, mas é porque ele ficou bem concentrado quando você começou a Que aí explicar. era a isso, área dele, né? era isso que eu queria perguntar, porque hoje, querendo ou não, você dá mentoria, né? Sim, do mentoria. Já isso para o mercado, inclusive específico para mulheres ou já tá... Então, quando eu comecei, eu queria falar com todo mundo, né? Mas aí você acabou nichando só com mulheres. É porque quem fala com todo mundo acaba não falando com ninguém, né? Tá. Então, assim, uma Deu aí, mulher... Jean? Sacada de marketing, ó. É sacada pra negócio, gente, ó. Faz hora que ele tá prestando Já atenção. falou que tá prestando atenção ali. Então, o que Vamos que lá. eu fiz? Eu Nem não vou pensa. mentir pra vocês. Num primeiro momento, eu relutei um pouco pra trabalhar com mulher, tá? Por quê? Porque se são crenças, né? A verdade é que nós, mulheres, nós somos criadas pra ser rivais. A verdade é essa, a verdade seja dita, né? É tanto que tem aquela história de que a mulher se arruma pra outra mulher, né? Pro marido. Isso é verdade. Né? Então, e de detalhe, tá? É muito difícil você ver uma mulher apoiando outra mulher. Então, assim, eu procuro apoiar e aplaudir qualquer mulher. Porque eu acho que, assim, uma mulher, ela tem muitos desafios. É diferente de um homem quando vai empreender. Uma mulher, assim, é tanto papel na vida de uma mulher para ela exercer e sem perder sua essência, né? Sem perder aquilo ali que é bíblico, né? De que a mulher sabe edificar sua casa, né? Que ela tem que ser subordinada ao marido. Então, é muito desafiador você fazer tudo isso sem você ser empreendedor e você não deixar ali, de repente, as suas raízes, né? Então, num primeiro momento, eu relutei um pouco, né? Mas... quando não se falava em propósito, gente, eu casei em 97, né? Em 97, ninguém falava em propósito. E eu sempre tinha ali uma busca espiritual muito grande. E eu falava assim, gente, cara, eu não vim só para esse mundo para respirar, para gastar oxigênio. Eu tenho que fazer alguma coisa. Não é só isso, não é. Então, assim, eu tenho a alma inquieta. E aí, o que acontece? Quando foi há alguns anos atrás, um dia eu estava conversando com uma mulher e ela veio me pedir conselho de casamento. E aí, eu peguei, dei uns conselhos pra ela, né, e foi muito sábio, né, e ela pegou, virou pra mim e falou assim, cara, você devia ajudar outras pessoas, outras mulheres com isso, porque quantas mulheres não passam por isso? E naquele momento me deu aquele estalo e veio aqui, pra isso que você passou, tudo que você já passou na sua vida, porque assim, tudo quanto é dor que vocês imaginarem que uma mulher já possa ter sofrido, eu já sofri. Então, eu consigo entender a dor de outra mulher. Então, quando eu faço turma de mentoria, as pessoas vão para lá achando que vão aprender sobre negócios, mas é bem além. A gente fala de vida, né? Eu falo de família, eu falo de casamento, e elas saem de lá, assim, encantadas, porque é além, não adianta você tentar separar. Olha então só. você achou um segmento, achou uma linha de raciocínio para transmitir a mensagem para as tuas alunas. Eu entendi Porque que tu era não esse meu fala, porque propósito. tu não fala só do empreendedorismo, Não. tu carrega o É empreendedorismo. mentalidade O empreendedorismo ele vai no reboque, também. porque tu vai acabando colocando outras coisas então Sim. para poder abrir mais a mente. Porque olha só, não dá para separar o Caetano marido do Caetano empreendedor. Não dá. Não dá para separar o Henrique pai do Henrique empreendedor. Então não tem como você dissociar. Se você brigar com a sua esposa, você vai chegar aqui, você não vai dar o seu melhor. Né? Se ele, de repente, tem um problema com o filho dele, ele nunca vai conseguir focar no negócio dele como ele tem que focar. Então, você tem que estar com tudo bem, tem que estar tudo alinhado. Então, é isso que eu trago na minha mentoria. Óbvio, eu falo de processo, eu falo de gestão, de contratação, eu falo de vendas, eu falo de funil, eu falo de marketing, eu falo de muita coisa. Mas eu também trago essa consciência. Né? Uma das coisas que eu pergunto é, se você morresse hoje, qual era a frase que estaria lá na tua lápide? Né? Como que você seria reconhecido? Então, tem que trazer essa consciência que nós somos seres únicos e não adianta a gente querer dissociar. Não dá para dissociar a Grace esposa da Grace empresária. Cara, quando eu brigo com meu marido, eu sou totalmente improdutiva, eu não consigo trabalhar direito. É melhor nem sair de casa, porque vai ser um dia péssimo. Vai ser péssimo. Então, tem que estar tudo bem, tem que estar tudo alinhado.
E para fazer esse alinhamento, realmente tem que estar de sã consciência. Sim. Até para poder fazer a entrega do que as pessoas te procuram, porque dá pouco tu reportou. Às vezes eu contrato alguns cursos, mas a entrega não é aquilo que eu estava esperando. Então, Eu tomo esse cuidado, eu tomo. tu Eu também faço te muito coloca no over delivery. lugar. E justamente. Não, eu faço muito over delivery. Por exemplo, a minha mentoria funciona assim, são... Over delivery é entregar além, Além do esperado, viu, Jean? Do contratado. Eu sabia que ele ia pegar alguma coisa, né? Você sabe, Over delivery o Jean, é você fazer ele a tava pensando em mais. comida. Ele Não. tava pensando em comida. Já, porque delivery ele Ovo, associou. ele já pensou um ovo, alguma coisa assim, Rapaz, delivery. ela vai deixar uns vouchers aqui da Gelato pra ti também. Então, o over delivery é você entregar mais. E o que é você ser alta performance? Tem gente que às vezes fala assim, poxa, mas eu faço meu trabalho 100%, eu sou alta performance. Cara, você não é alta performance. Ninguém te contrata para entregar 90. A gente te contrata para entregar 100. Profissional alta performance, ele entrega 120. Ele Boa. entrega 120. Se Boa. tu só entrega 100, é o básico que tem que tu entregar. Grace, dá algumas dicas de gestão para o empresário que tem dificuldade com o funcionário. Mão de obra. Primeiro, é entender que tudo é sobre pessoas, né? Então, não tem como você achar que, eu vendo, sei lá, parafuso. Não, você trabalha com pessoas. Né? Não adianta, tudo é pessoas. Então, você tem que ter um bom processo de recrutamento, seleção, e depois você tem que construir uma jornada do colaborador com você. E sim, vai te dar trabalho, e sim, você vai contratar, você vai ali levar, e vai chegar uma hora que vai ter fim esse relacionamento e tá tudo bem, vida que segue. Então, você tem que ter essa consciência e você tem que preparar muito bem as pessoas. As pessoas são a chave. E hoje, quantos funcionários tem somado o grupo? Em torno de 60. Foi o que Ah. eu pensei. Opa, Siri, cala a boca. Tá vendo? Até a Siri respondeu. Até a Siri já respondeu, viu? Aproveitar Foi o que para a eu gente falar pensei. do Anderson. Falar de tecnologia aqui, né? Fibralink, Fibralink, que nossa Porto internet. Belo. Também o Anderson é muito tecnológico também, mas vamos falar aqui então do Anderson Ribeiro. O Anderson, o Nosso Instagram dele patrocinador aqui. é bem legal, né? Mas, gente, pelo amor de Deus, né? O cara arrasa, né? Ele Com as Fotógrafo, imagens, né? pois muito é. top, faz uns Muito vídeos. bom. Mas fala aí da empresa dele, que é o Porto importante. Belo Shopping acabou de mudar de endereço, agora está ao lado do ponto anterior. Aqui Então, na ali eu tenho um bom percentual de Porto Belo, viu? A Porto Belo patrocinou Olha aí, ali. Pronto, olha tá vendo aí, ó. Anderson? Tá vendo? Tá vendo Anderson? aí? É. Beleza. Já se pagou, ó. Já se pagou. Aí o Jean Jean tá tá vibrando comemorando ali. Ó. Mas o Jean tá com saudade da Copenhague, viu? Aí, cadê? Porque antes a Copenhague que tava patrocinando, né? Daí ele mandava Mandava uns bombons aqui, aí os bombons ficavam Nem na bombom, Aí não mesa. dá pra mandar piso, né? Aí não dá pra mandar piso. Ele tem vários. Tem a Casa Bela também. Mas, ó, né? deixa eu te Aí o falar. Anderson... O cappuccino de lá, gente, outro dia eu falei pra menina, e olha só que incrível, coisa simples, né? Eu cheguei lá pra escolher um piso ali pro Vila, e aí eu cheguei lá e a menina nem tava tão bem nesse dia. E eu lembro que eu cheguei e aí ela me deu o cappuccino. E quando ela me serviu, eu peguei e falei assim, deixa eu te falar uma coisa. Ela falou, o que foi? Eu falei assim, você sabia que é o melhor cappuccino que eu já tomei na minha vida? Que nem em cafeterias eu tomei um cappuccino tão gostoso. Aí ela ficou assim, ela ficou emocionada, de verdade. Ela, você me dá um abraço? Fez o Eu dei um dia dela, abraço né? nela. Exatamente, eu transformei o dia dela com um elogio. Olha Simples. só. Pronto, tá vendo? Legal. Então o Anderson tem Casabela, tem Copenhagen, tem M. Martin, Martã tem a também. Todeschini. E o melhor cappuccino na Porto Belo, gente. Aí, ó. Ó. Porto Belo não é só o piso, não, é o cappuccino também. ó. Deu Cappuccino. cappuccino pros clientes. Tá bom. E aqui, ó, Fibralink. Mandar um abraço pro Rodrigo, mandar um abraço pra Jaine também. Sabia que tem o aplicativo que dá pra ver televisão pela Fibralink? Chama No Não. celular Fibra TV? Não. tem o Fibra TV. Tem algumas câmeras. que Tem algumas dá pra ver câmeras em do Marabá. circuito das câmeras de Marabá, você acessa legal. pelo... É bem legal. E também tem diversos canais lá que estão liberados. Não, o Rodrigo é um querido. Conheço o Rodrigo quando ele chegou na cidade. É um querido. E, É, e mega- a Fibralink tem... Mega empreendedor, né, o Rodrigo É. também. A Fibralink tem de 10 lares, 7 são Fibralink. Gente, minha casa e todos os meus negócios são Fibra Link. Então pronto, aqui Tá? também. E, ó, gente, tô ganhando nada pra falar isso não, tá? É, Inclusive, A vocês têm Grace, que virar ela meus boa clientes, pro- né? Como é que é? Eles têm que virar meus clientes agora, né? Porque eu tô sendo, ó, cliente da Porto Belo, cliente da BH, Mas com cliente certeza aqui eles são clientes. da eu- Fibra Link, né? Bora ser meu cliente agora, né, minha gente? Com certeza eles são. Em tanta coisa que você tem aí, alguma hora eles devem estar circulando. alguma coisa. O Hudson mesmo, né? Ele não tá patrocinando, mas o da Chics Presente, Aham. esses dias ele tava falando que foi ali e tomou um gelato, né? Eu nem sabia. Foi lá, marcou Aí a roupinha, ele, fez ele tudo falou que bonitinho. de pistache ainda. Ele falou de pistache. É porque ele gosta de pistache. É. é. Ai, eu amo todo- pistache, gente, é meu sabor preferido. Ele falou. Então, assim, Eu amo.
né, nós temos clientes aí falando bem também já. Até Então, porque como ele mora próximo, aí agora ele, pô, eu É. vou bater lá e vou tomar um gelato lá. Vocês estão falando tanto, eu vou lá também quando eu não fui. Até porque eu não sabia, eu tô sabendo daqui que a gente tava conversando em off, né? Mas vou lá eu- também pra o conhecer. Jean porque já, o Jean já acabei falou de que vir de passou viagem, do era tempo gelato ali. todo dia. Aí agora eu tenho que eu tenho que tomar um gelado. O Jean vai lá comigo, pronto. Vamos lá. vai pagar um gelado pra ele? Vou pagar um gelado Aí, pro Jean. Olha aí, já ganhou gelado. Vai lá na porta. Ah, vocês têm que ir pro café, vocês têm que ir pro café e tirar Ó, foto nós nos vamos- ursinhos. Ele vai esperar na porta. Já tá esperando na porta. Ele vai largar a mesa aí, na edição. Ele vai lá pra porta já. Esse Jean, moço. Já é fera mesmo. Jean, daqui uns dias nós vamos pôr uma câmera só pra filmar ele Só. ali, porque é Só um pro Louro José aparecer. divertido. Ei, Então. mas o assunto tá muito interessante. Eu peguei uma tarde de ver Tá, né? Gostou das dicas Jean, dela, o Jean né? tá falando que... Esqueci da caneta e o papel. Eu vou falar no microfone porque não dá pra escutar. Ele Pronto. falou que tá super interessante o assunto, que ele tá aprendendo muita coisa, né? E aí faltava um legal, papel e obrigada. caneta ali, porque ele tá anotando ali, mas aí a galera vai poder rever, Já pegar a dica. compartilhar. E a gente também vai poder fazer os cortes. Entendeu? Mas, Porque os cortes são importantes. Eu queria, assim, dar os parabéns mesmo pra Grace, porque eu tive minha esposa agora, acabou de ter uma filha, né? Mais uma, chama Elisa. E, assim, eu sei a luta que é a mulher ter filhos e ainda ter que fazer todas as atividades, como você disse, de casa, ser empreendedora. Então, assim, eu falei isso pra minha esposa, falei, olha, porque, assim, só ali no parto, né? Que tanto faz se é cesárea ou normal, a mulher, todo homem tem que se ajoelhar para uma mulher e agradecer a Deus. Mas, olha só, quero deixar aqui uma coisa bem clara também. Não construa essa imagem de super mulher de mim. Por quê? E nem de nenhuma mulher. A gente não dá conta de tudo sozinha. Hoje, por que que eu consigo fazer tudo isso? Por que que eu consigo ser tão produtiva? Porque eu tenho uma rede de apoio muito grande. Sim. A pessoa que mais me apoia é o meu marido. Então, hoje, para mim estar aqui, por exemplo, ele está cuidando da nossa filha. Legal. Então, assim, a Importante. gente tem essa troca, esse companheirismo. Então, muitas vezes também, por orgulho, por ego, a mulher não pede ajuda. E ela tem que entender que, tipo assim, cara, você não tem que provar nada pra ninguém. Não tem que provar nada pra ninguém. Você precisa pedir ajuda. E hoje eu consigo construir também, dentro dos meus negócios, pessoas ali que são chaves, são importantes. Hoje eu tenho uma pessoa, por exemplo, sei lá, no meu financeiro, que ela é meu braço direito. Então, pra mim também poder estar aqui tranquilo, ela também tá cuidando de alguma coisa pra mim. Óbvio que eu coordeno tudo Mas isso. foi você que Treinei eles, óbvio. porque para sim. chegar no estágio que você tá, eu passei por esse processo. Sim. E a gente sofre muito. E assim, eu não tinha. Não foi eu que parei, né, meu? Então, assim. O Henrique vai e Não, volta. mas é aí. verdade. Gente, sim. ele tá parido também. O Não, homem é pare porque, de é porque educar eu a fui mulher. impactado, assim. É muito doido aquilo ali. O médico ali, da minha esposa ali, que eu nunca tinha assistido. Eu tenho 3, né? Esse eu assisti o parto. É um negócio muito doido, porque assim, não é. Enfim. Mas eu quero te agradecer, te dar os parabéns, né? Obrigada. Por ser essa pessoa empreendedora. E além de tudo, ser mãe e ainda estudar o tanto que você estuda. Porque não é para qualquer pessoa conseguir, né? Estudar. Uhum. É a E ainda importância da aplicar. qualificação. Eu já tive várias, não foi uma não, tá? Várias pessoas chegam pra mim e falam assim, o que que você quer inventando de dar mentoria? Cuida dos teus negócios. E, tipo assim, como se eu tivesse pedido a opinião da pessoa, né? Em primeiro lugar, Pronto. né? Não pedi. Faca Né? Tramontina, corte rápido. Não pedi a sua opinião, mas tudo bem. Eu acho assim, cara, se você não pedir a opinião da pessoa, Cuidado, Jean, cuidado. Cuidado, viu, Jean? não é, mas você tem que tomar cuidado, porque às vezes você não sabe como que vai chegar do outro lado. E se Eu ferir mesmo a já não pessoa, te dou se magoar. eu jamais vou te dar um. Ele já ficou com medo da faca. Não é, mas olha, pensa só, se hoje você tá ali com a sua filhinha pequena, eu chego pra falar as minhas verdades, a minha visão de mundo, cada um vê o mundo com a sua lente, sobre as suas vivências, sobre a sua história. Então é diferente das minhas vivências e da minha história. Então, hoje eu dou mentoria primeiro, tipo assim, a proposta é algo que me motiva, sabe? Me dá gás, me dá energia, eu gosto. Eu lembro que a última turma de mentoria que eu fiz, por exemplo, eu tinha chegado de viagem, o Fabrício tinha viajado, eu tava sozinha com a Ayla, e aí eu fiz a turma da mentoria, tipo, sábado e domingo, o dia inteiro. Foi sexta, sábado e domingo, foram 3 dias, sexta, sábado e domingo, de 9 da manhã a 9 da noite. E foi bem cansativo, mas sabe quando você termina ali com aquela sensação de dever cumprido? Porque é a minha forma de contribuir, é a minha forma de ajudar. É a minha forma, eu fico me imaginando lá no começo, o tanto que eu sofri, né? O tanto que eu penei, o tanto que eu ralei.
E não tinha ninguém para me ajudar, não tinha ninguém para me dar um conselho, não tinha ninguém para me orientar. Imagina se eu tivesse encontrado uma mentora lá atrás, né? Hoje eu tenho mentores também. Então, são pessoas que me fazem, às vezes, pensar numa atitude que eu ia tomar, numa decisão que eu ia ter. Então, por exemplo, eu estava super focada no digital. A minha mentora sentou comigo e falou assim, não põe tua energia toda no digital. Divide isso aqui. Conta como... Muita gente não entende isso, assim, como que é ter um mentor, quem é sua mentora, se tu pode falar, Sim. como é que funciona isso pra pessoa que nunca tem nem ideia do que tá falando. Um mentor é uma pessoa que você escolhe que ela vai ali meio que te dar o caminho, né? Diferente de consultoria. Quando eu contrato um consultor para o meu negócio, eu contrato um consultor para o meu negócio, ele vai identificar ali, ele vai mapear o que está errado e ele vai corrigir. Ele vai colocar alguém da equipe dele, alguém do time dele para corrigir. Ele vai fazer por mim. O mentor não, ele vai te direcionar, ele vai te dar o caminho, né? Então, ele vai te mostrar, ele vai dar a opinião dele, ele vai dar a visão dele e aí você segue ou não. Também você não é obrigado a seguir a opinião dele, né? Mas ele vai te trazer ali. Então, assim... A pessoa já percorreu um caminho, né? Então, você encurta caminho, né? Você não precisa... Eu falo que a crença mais burra que existe é aquela que você tem que aprender com os próprios erros, né? Quantos aqui não já falaram isso? Eu aposto que vocês também já falaram quando eram adolescentes, né? Principalmente pro pai e pra mãe, a gente gosta de falar isso, né? Ah, eu vou aprender com os meus próprios erros. E é a crença mais burra que existe, porque você não precisa aprender com seus erros, você pode aprender com o erro da outra pessoa. Então, imagina só, você tá começando a empreender. Cara, tem 25 anos que eu empreendo. Então, eu posso dizer que eu tenho know-how para falar sobre empreendedorismo. Então, uma mulher chegar para mim e eu falar para ela, olha, não vai por esse caminho que vai dar ruim, me escuta. Ah, você pode até ir, mas você vai quebrar a cara. Você não precisa errar onde eu errei. Então, eu já sei onde eu errei. Então, erra em outras coisas. Então, eu acho que errar faz parte. Não é que a pessoa não vai errar, mas erra em outras coisas. Erra em algo que as pessoas nunca erraram. Se você pode evitar certos erros, evite. Pronto. Show de bola. Show de bola. Outra dica Já aqui, tá que é, falando. então, outra dica aqui, só pra gente começar a ir pros finalmente aqui do nosso programa, até porque o Jean já passou a faca tramontina também ali na gente. É porque tu não vê, já deu 3, eu tô... Corte rápido. Já acabou o nosso tempo? Já foi que Já, extrapolou. Já? Eu quero, Ah, tem que ter parte 2 então, gente. eu quero perguntar Olha uma aqui, eu já coisa. me convidando aqui de novo. Eu quero perguntar uma coisa pra Grace. O que ela espera daqui pra frente no Legal essa empreendedorismo? pergunta. O que eu espero daqui pra frente? Ou o que você vai inventar daqui pra frente? Ah, de mim, né? de Não é de você. forma geral, né? Não, de você. É, porque já tem o beach tênis, gelato, Se café, tem aí tem mais algo algo. em questão, em visão, em planejamento, essa tua mentoria, enfim, porque você tem... Olha, eu vou falar um sonho, tá? Não quer dizer que isso vai acontecer, mas é um sonho, é um desejo no meu coração, é um desejo que arde no meu coração. Eu tenho vontade de ter um instituto para mulheres, né, de preparação de mulheres. Mas, como eu falei, é um sonho. Né? Então, não se preocupem que não vai aparecer um instituto aí. Olha, surgiu o instituto, mas é um sonho. Olha que já tem, eu vou te falar em off aqui. Ah, é? Ah, é, né? Com certeza. Instituto Esperança e Vida, da mãe do Ergino, Mas é para desenvolvimento de mulheres? que estão com câncer. Não, mas aí é diferente. Ela Sim, tem um mas trabalho aí mais social, Eu né? sei, É um mas trabalho social, você mas- pode ajudar, porque agora é um instituto, já não é mais um grupo de Uhum. apoio. Vai ter outras atividades Mas lá acho que dentro. ela quer é outra pegada. Eu quero um que instituto ela- educacional. É. Tudo bem, mas vai ter a pegada educacional dentro desse instituto. Você vai poder, por exemplo, doar parte do seu tempo Sim. no É, prol legal. desse pilar É, social. eles querem assim, que a gente, por exemplo, você vá lá e doe um pouco do seu tempo, Sim, eu posso é ir, o legal Caetano. isso. É o que a gente Cada um já com tá, seu- já vai se propor. Eles alugaram, inclusive, aquela residência ali, atrás da igreja, Perto do materno ali. ó. perto do materno. Cara, isso é muito legal mesmo. E o assim, grupo evoluiu, ele deixou de ser um grupo só de uma Sim, união virou de instituto. pessoas ali e agora eles estão profissionalizando e vão precisar, por exemplo, vão precisar de pessoas como você. Eu vou Tá fechar vendo minha... na pergunta aqui? Eu vou fechar a minha resposta, né, sobre empreender. Então, agora, no momento, o meu foco vai ser estruturar tudo que eu abri, né? Então, assim, o gelato é marca própria, o café é marca própria, a Harmony é marca própria. Então, assim, eu tenho um grande trabalho, um grande desafio que é desenvolver produtos, manter qualidade e desenvolver pessoas. É muito desafiador na nossa região você trabalhar com atendimento. Então, assim, eu tô tendo alguns problemas de atendimento que eu tenho que ajustar, né? Então, as pessoas, elas têm que se engajar com a cultura da empresa. Isso é um processo, isso é um pouco demorado. Então, no momento, eu vou abrir ali o que tá faltando, né? Que no caso é o parquinho, o beach tênis e ainda vai ter a parte ali do subsolo, que esse é surpresa, depois vocês vão saber. Opa, É, já tem a tem parte um ali. subsolo. Tem, pois é. E, enfim, depois disso, Eita. a gente vai dar uma quietada, né? Vou dar uma quietada assim, né? Vou... Tu acredita? Depois, mas quando que ela vai quietar? Impossível. E aí, assim, meu sonho era esse instituto, mas, assim, isso que você trouxe aí do Instituto de Esperança e Vida, né?
Ele é muito legal e eu vivi isso. Na verdade, assim, eu não vivi isso na pele, né? Eu não vou me vitimizar aqui, tá? A minha filha, ela foi diagnosticada com autismo, certo? Eu não acredito muito no diagnóstico, né? Tem gente que fala que é 3 negação de anos, né? mãe. Não, ela foi diagnosticada um pouco antes. Antes de 3 anos, né? Uhum, sim. Ela tem um sintoma que é o atraso de fala. Mas assim, gente, na pandemia, quase toda criança ficou com atraso de fala. Sim, minha filha teve atraso de fala. Então, E hoje é de boa, tipo assim, na época queriam fazer uma cirurgia, não sei na quantas. Eu Sabe falei, não, aquelas não, pessoas que dão opiniões que você Segura um não pouco. pediu? A faca tramontina de novo Entendeu? aparecendo. Então, assim, começaram toda hora. Você não foi? Por que você não investiga? Sua filha é autista, sua filha não sei o quê, sua filha não sei o quê. E aquilo ficou me enchendo tanto o saco, né? Que, tipo assim, eu não podia ser grossa com as pessoas, então. Mas eu falei, ok, vou investigar, não posso ser negligente, Sim, né? é. Então, assim, eu sou uma pessoa bem realista, né? Foco no positivo, mas eu sou muito realista. Então, eu levei ela numa especialista. Eu percebi que a própria médica estava muito cheia de dedos ali para dar o diagnóstico. Eu falei, cara, de boa, fica tranquila, isso não tá escrito em pedra, para mim não vai mudar nada, se é, se não é. Então, dá teu diagnóstico. É isso que você quer dar? É. Então, tá bom, ela é autista, beleza. Não levanto essa bandeira, porque, assim, como eu falei pra vocês, o sintoma que a minha filha tem é esse. Ela é um pouco irritada, mas, tipo, a mãe elétrica do jeito que é, né? Então, não poderia ser diferente. eu não entendo muito assim, não vi, né, como é que é, né, pra dar Uhum. opinião. Mas assim, o caso da minha filha, né, que ela tinha, achava que ela tinha a língua presa, que ela não falava, acho que o F, algumas letras. Aí Sim. ela fez um pouco lá com o fonoaudiólogo, umas tarefinhas lá pra poder falar, Aí desenvolveu. e de repente Eu acho criaram assim. meio que um mundo, entendeu? Tipo assim, olha, que ela não vai falar direito, que ela lá. E assim, a minha primeira filha, a Helena, é muito acelerada. Muito, 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 muito. Você já viu a história do Beethoven, né? Acho que Não. é Beethoven? Acho que foi Beethoven, tenho quase certeza que foi ele. Mandaram uma carta da escola dizendo que o cara era uma porcaria. Ah, sim. E a mãe, na hora que foi ler a carta, Sim. leu o contrário. Então, assim, se aquela mãe naquele momento tivesse dito... Então, assim, eu não gosto dessa história de rótulos, né? Então, assim, sei lá, na nossa época, podia até ser que fosse por falta de diagnóstico, né? Mas quantas crianças não começaram a falar super tarde? Minha irmã começou a falar com 5 anos, né? Sim. Então, os meus filhos eu não lembro, gente. Um tem 23, o outro tem 20. Eu nem lembro quando foi que começaram a falar. Não lembro se foi com 2, com 1. Não sei, não lembro. Mas o que eu vejo, ela é uma criança super saudável, uma criança super normal, né? Então, graças a Deus, veio com muita saúde. Eu morria de medo, porque quando eu engravidei eu tinha mais de 40. Então, eu fiquei ali numa neura louca, né? De ser julgada porque tá velha. E eu não queria ouvir de jeito nenhum aquela Hoje em história. dia, quem tem 40 é mesmo que ter 30. Então, mas eu não Ou sabia 25. disso, gente. Eu não sabia disso. Quando eu fiquei Ó, eu tô grávida... com 40, mas eu acho que eu tenho 25. Começou a vir aquele... Começou a vir Jean. aquele monte de piadinha Olha, assim, ele meteu ó. essa, Jean. O Caetano tem 42, mas ele acha que tem 23, entendeu? Olha aí, Jean. não Fala fosse a por barba. ti, fala por ti, rapaz. Eu tenho super orgulho de falar a minha idade, eu não tenho problema. Eu Assim, também não, tem gente que diz que eu não tenho a idade que tem, Exatamente. então é Não, ótimo. a minha idade, então falaram eu tô pra ele tranquila. que ele parece ser mais novo que eu. Aí pronto. Aí pronto. Moça, aqui ele se explodiu aqui. De tanta... Então, quando eu fiquei grávida, a Explodiu o minha estúdio. neura... Porque assim, a gente sabe, né, gente? Eu estudo e eu sei que uma mulher, a idade dos meus óvulos, ele tem a minha idade, diferente de um homem que renova ali o espermatozoide ali diariamente. É diferente, né? Homem e mulher. Então, eu sabia que o meu óvulo... Ainda dá aula de tem essa biologia também, idade. entendeu? Então, quando eu fiquei grávida, eu fiquei muito apreensiva, né? De repente ela vinha com algum problema e tudo. E assim, eu morria de raiva quando alguém vinha e falava assim, rapa do tacho. Meu Deus. Mas isso foi muito antigo. Mas eu ouvi, tá? Porra, isso é Muito antigo. inconveniente, mas eu ouvi. Dos antigos, das pessoas... Não, de gente da minha idade, né? Mas isso é muito antigo. Brincadeira esse sem graça, ditado. né? Muito antigo, enfim. É. E eu tinha pavor de ouvir isso. É tanto que eu ouvi algumas vezes e eu cortava. Eu dizia assim, olha, não vem falar que minha filha é rapa do tacho, que ela não é rapa do tacho, ela é a cereja do bolo. Então, pode parar com isso. Porque senão a criança cresce até pensando que, sei lá, foi sabe assim, um resto, acidente. né? Não foi. Enfim, quando eu cheguei para fazer o meu pré-natal, que eu entrei no consultório, eu era mais nova. Aí eu falei, olha, rapaz, É não é mesmo? bem assim. Enfim, deu tudo certo. Pronto. Mas o que eu ia falar? Então, assim, quando eu descobri que ela era autista, foi uma coisa que veio muito forte em mim. Por quê? Porque, gente, qual que é a realidade de mães autistas? Eu não sou a maioria. Eu sou uma minoria, eu sou uma rara exceção. Então, eu posso continuar trabalhando, eu tenho plano de saúde, o plano de saúde ele paga as terapias da minha filha, eu tenho babá que cuida dela. Então, assim, se ela tem autismo, é num grau bem leve. Mas quantas mães não têm que tem abandonar condição. os seus empregos para cuidar do filho?
se dedicar integralmente. E quantos homens cafajestes, me perdoem a palavra, abandonam essas mães? Então, eu tive contato com algumas mulheres que aconteceu exatamente isso. Ser pai de uma criança especial, quando eu digo pai, estou me referindo a pai e mãe, é muito desafiador e é muito forte. Não é todo homem que aguenta a barra. É por isso que a sua esposa falou, né, que foi uma prova de amor que você deu para ela. Porque é muito fácil amar quando tá tudo bem. Quando tá tudo bem. Mas e quando tem ali a dificuldade? Então, assim, muitos homens abandonam as esposas quando eles têm essas crianças especiais. Então, quando eu descobri o diagnóstico da Ayla, uma das coisas que eu pensei foi isso, né? De ajudar essas mães a empreenderem de casa. Sei lá, fazer um brigadeiro para vender, fazer um bolo, fazer alguma coisa em que ela consiga empreender. E isso na mas que pandemia ela ficou consiga muito estar em em alta. casa. Na pandemia, muita gente teve que se redobrar, se reinventar dentro de casa para poder girar a economia. E a economia, inclusive, o próprio governo ajudou com o auxílio. E bastante essas pessoas que, inclusive... Não só isso, né, Caetano? Eu não sei se vocês foi assim, mas se eu tô com as minhas empresas abertas, eu tenho que agradecer ao Bolsonaro. Né? Não, com certeza. Acho que todo mundo... Então, eu vejo aí, hoje eu fico vendo alguns funcionários dizendo assim, eu não vou votar no Bolsonaro porque eu sou magoadinho, porque ele disse um negócio que eu não gostei, que até uma frase fora de contexto, tá? Porque é totalmente tem diferente. muita coisa fora de contexto, na verdade. Mas, vamos lá. A proteção de empregos... ficaram contratados. Eu não demiti ninguém na pandemia. Eu também não demiti. Não demiti. E eu não demiti graças ao governo federal que deu esse apoio para as empresas. Não só a mão da empresa, dos funcionários, mas também uma outra mão de injeção de capital para aquelas empresas. Essa parte da injeção de capital não cheguei nela, não. Mas dos funcionários me ajudou bastante. Mas o Pronamp, você conseguiu pegar a Pronamp? Não consegui. Não consegui porque, assim, o Pronamp, ele... Eu não sei se era direto do governo, assim. Eu recebi, em uma das empresas, eu recebi a proposta do governo do estado, né? Aí fui toda feliz, né? Preenchi aquele link foi lá. Foi rápido demais. Então, preenchi o link lá e tal, não sei o quê. Quando eu cheguei no Bampará, tipo, porra, era 8 mil. O que eu fazia com 8 mil? Não conseguia pagar nem minha folha de pagamento. Aí, mas o governo, eu sempre falo isso aqui, eu falo, o governo, se não fosse esse governo Bolsonaro, eu não sei o que seria da gente não, dos empresários e dos colaboradores das empresas. Olha, eu acho o seguinte, Henrique. Que é o que na Argentina, que está acontecendo agora, eles fecharam lá por muito tempo, aí, eu até falei isso no meu Instagram esses dias, falei, se fosse o PT, na época, eles iam deixar tudo fechado, provavelmente ia dar uma cesta básica para cada funcionário, e uma cesta básica não ia resolver o problema de ninguém, não. Eu ainda nem vou do falar comércio uma outra coisa. E nem dos funcionários. Você não está colocando essa conta. No governo do PT, tudo é culpa do empresário. Então, provavelmente, ele ia fazer com que o empresário falisse para poder sustentar a pandemia, digamos assim. Mas é isso que eu tô falando aqui, é dar uma boa cesta básica e o comerciante... Mas ele ia dar a cesta básica para aquilo ali e depois ele ia ferrar com o empresário, porque ele viria com 1000 leis para a gente poder subsidiar tudo que estava acontecendo. Sim. Né? E Cobre cobre o peito e descobre o pé. Descobre o pé, exatamente. Entendeu? O cobertor curto. E eu acho assim, sabe? É triste. É triste, é vamos complicado. Vamos chegar dia 30, se Deus quiser, nós vamos manter vai o antes do dia 30, vai, gente? Vai amanhã. Vai. E assim, nada de fanatismo dia 18 de outubro. É uma realidade, a gente tem que ser justo. Na verdade, é ser justo com o que aconteceu. O governo agiu na hora certa e fez as coisas que tinham que ser feitas para a economia. E o governo não teve o tempo necessário para trabalhar como os outros governos tiveram. Nenhum teve guerra, nenhum teve pandemia, nenhum teve narrativa, nenhum teve dificuldade. Verdade. E sabe o que eu vou além? Eu vou além numa coisa seguinte, eu fico vendo as pessoas hoje, elas esquecem completamente do que é valor, né? Porque não tem como que o Bolsonaro seja o pior presidente. Que ele seja o que for. Ele tem as falas dele que são equivocadas em parte. For. Mas bora lá. Dois pensamentos que eu quero trazer aqui, né? Primeiro, quem foi que não surtou na pandemia? Porque eu não sei vocês, mas eu achava que era o final do mundo. Né? Todo mundo. Eu fiquei 15 dias que ninguém chegava perto de mim e da minha família. 15 dias, isolada do mundo. Eu fiz um supermercado, parecia que eu ia pra guerra. Fiz um supermercado e fiquei isolada. Né? Carreguei babá com menino de babá, Você chegou levei a ter tudo. Covid? Tive. Eu também tive. Mas eu tive já depois que já tava numa... E olha só como que era psicológico muito forte. Eu lembro que, assim, os meus filhos pegaram Covid no mesmo dia, um em São Paulo e outro em Goiânia, pegaram Covid no mesmo dia e eles estavam vindo para Marabá. Então, quando eles chegaram em Marabá, eles chegaram com Covid e eles ainda estavam em tempo de isolamento. Eu isolei eles no quarto, ficou com acompanhamento médico, e aí o médico falou que eles só podiam sair do isolamento no 12º dia. E aí a namorada do meu filho tinha vindo com ele.
nós respeitamos o isolamento. A minha nora não, né? Ela furava no isolamento. Na hora que eu saía de casa, ela ficava perto dele. E aí ela pegou Covid e na ceia de Natal eles já não estavam mais no isolamento, só que ela estava com o vírus já incubado. E aí eu abracei ela, dei Feliz Natal pra ela, peguei Covid. Então eu lembro que depois que quando meu filho chegou, eles foram passar o Réveillon com a família dela, e aí quando meu filho chegou em Brasília, ela já estava com sintomas, ele fez o teste rápido nela, e aí ele ligou pra mim e falou assim, mamãe, testa todo mundo em casa porque a Lara deu positivo, testou positivo. E aí, ok, fiquei ali tranquila, né, eu tava sentindo muita dor de cabeça, né, mas eu imaginava que tinha sido por causa do incêndio da minha casa, né, que foi naquela época que a minha casa pegou fogo, e eu tive que fazer pintura, e enfim, eu achava que era dor de cabeça, eu achava que era daquele problema ali que tava acontecendo. E aí, quando foi um dia, né, eu fui cheirar um óleo essencial pra passar dor de cabeça e não tinha olfato. Não sentiu. Aí eu surtei, né? Aí na hora eu falei, caramba, é Covid. Eu comecei a sentir falta de ar, automaticamente. A nossa psicológico, cabeça, né? a nossa cabeça, ela comanda. E aí, quando veio aquilo ali, eu comecei, né? Eu conheço técnicas de PNL, né? Eu comecei meio que fazer uma auto-hipnose pra mim poder me acalmar. Calma, isso é da tua cabeça, fica tranquila, respira, nananã. E foi voltando, né? Voltei e aí tudo bem, passei, vida que segue. Mas difícil, né? é bem difícil. Mas assim, o primeiro pensamento que eu trago é esse, né? Quem que não surtou na pandemia? Ah, o Bolsonaro falou besteira. Gente do céu, se coloca no lugar do cara. Tu tem uma nação que depende das tuas decisões. É muito peso, é muito pesado. E ainda tiraram Né? muitas decisões que deveriam ter sido dele, fatiaram para prefeitos e governadores. Exatamente. E aí uma outra E coisa. ele ficou de mãos atadas. Como é que você cogita votar em um ladrão? Sabe o que eu tenho falado para meus funcionários? Assim, há uns anos atrás, eu não vou dizer qual que é a loja para não comprometer, mas há uns anos atrás eu tive uma equipe que fez praticamente uma formação de quadrilha dentro da minha loja, né? Culminou no roubo de 2 cofres, né? Isso corre processo na justiça, tudo. Então, culminou no roubo de 2 cofres, né? Foi levado, enfim, coisa assim de cinema, né? Tá. Aí você imagina só, eram funcionários muito bons, entendiam muito do operacional, faziam todo o serviço ali bonitinho e tal. Aí outro dia eu tava conversando com uma pessoa. Falei, imagina se hoje eu tenho aqui uma equipe que erra, que acerta, né, que vez ou outra fala uma besteira, né, que é humano também, né? Agora você já imaginou eu pegar essa equipe aqui, né, com erros e acertos, porque tá errando, porque tá falando besteira, porque eu não tô gostando do que ela tá falando. E aí eu vou lá buscar aquela equipe que me roubava pra colocar no lugar, pegar aquela quadrilha que me roubou, que me saqueou e vou botar aqui no lugar. E a pessoa Porque eu não quero perdoar, falta de perdão. E essa equipe aqui, que com erros e acertos, você passa a só julgar pelo que a pessoa fala, essa pessoa só tá falando. Ela só tá falando. Ponto. Até porque falar é fácil, né? É difícil fazer. Agora, do outro lado, que já está comprovado que houve o roubo, o assalto, a criminalidade, a corrupção em alta, e não se apresenta quem é a equipe técnica, que é o esteio do governo. O governo atual só não é péssimo, horrível ou qualquer outra coisa por conta da equipe técnica. Então eu não consigo Apesar das entender. dificuldades, o governo, a parte técnica desse governo é muito boa. Eu Porque não muito consigo. difícil lutar contra todo o sistema que está aí. Sim. E realmente você vê quantos foram ministros e agora estão no Senado Federal. Quantos foram ministros e quantos deputados federais ligados diretamente ao presidente foram eleitos. Não, mas assim, não dá pra entender como é que as pessoas elas vão totalmente contra os valores. Eu acho que quando as pessoas que votam no Lula é dizer assim, olha, o crime compensa. Faz, tá tudo certo, sabe? Assim, eu vou votar nele porque eu não gosto do Bolsonaro. E ó, olha só que incrível, tá? Agora, quando eu tava voltando de viagem, lá no aeroporto de São Paulo, quando eu fui fazer o meu check-in pra vir pra Marabá, quem me atendeu foi uma cubana, né? Então, eu percebi pelo sotaque que ela não era brasileira. E aí, eu perguntei pra ela, né? Porque hoje, São Paulo, quem vai em São Paulo sabe, né? Tá dominado por boliviano, esses países adjacentes ali, né? Tá todo mundo vindo pra cá, porque ninguém aguenta as mazelas desses países. Começou a chegar argentino no país. Você encontra tudo em São Paulo, menos paulista agora, né? Então, assim, tem muita gente de fora lá. E aí, enfim, percebi que ela era cubana, e aí eu perguntei pra ela assim, eu falei, de onde que você é? Ela falou que era cubana. E aí eu falei assim, é? Aí ela falou assim, é. Aí, assim, ela tava tão indignada, eu acho que, tipo assim, veio um gatilho tão forte, que ela falou assim, não sei como é que vocês votam nessa pessoa. Aí começou
sabe? Aí eu olhei assim pra ela e falei, calma, eu não voto nele, tá? Eu sou 22. E aí ela falou assim, é porque vocês não sabem o que é a realidade. Aí ela foi contar o que aconteceu com o programa dos Mais Médicos, né? Como que era aquela realidade dos Mais Médicos, que aquele dinheiro praticamente não ficava com os médicos, né? E ela disse que tinha que escolher. Ou ela vestia, ou ela tinha que calçar, ou ela tinha que comer. Ela não podia fazer os três ao mesmo tempo. Ela disse que era uma vida totalmente indigna, que hoje ela estava praticamente no paraíso. Então, as pessoas não têm consciência disso. Eu ouvi da boca de uma cubana Sabe que veio pra cá acontece? em busca de Se emprego. você pegar o mapa do Brasil, você pega lá no sul, que o Bolsonaro teve muito voto. Tá colado com a Argentina. Pega lá Roraima. Colado com a Venezuela. Colado com a Venezuela, o Bolsonaro teve muita votação. O resto aqui é igual o Rio aqui em Marabá. Quando a água enche, vai pegando na canela do povo, eles vão saindo de casa. Sim. É o que está acontecendo lá na Roraima e no sul do Brasil. Eles estão vendo que é tão nítido, não tem como colocar de volta o PT no poder. Não tem. Então, assim, Mas E eu até vai falo, dar certo. essa semana eu ouvi de uma pessoa Deus falando quiser, assim vai pra dar mim, certo. né? Tipo assim, você fala isso porque você é empresária. Não é, pior é tá? isso, né? Sabe por quê? Porque assim, eu não sei vocês, tá? Mas no governo Lula, cara, vendo roupa popular, né? Ele soltava dinheiro na mão do povo, eu vendia muito bem, obrigada. Então não tem nada a ver com dinheiro, tem a ver com valor. Não dá pra você se vender. Justamente. Não dá. Pra mim, financeiramente, o governo do Bolsonaro, embora ele tenha me ajudado, mas ok, financeiramente até por conta de pandemia, de guerra, né? Eu compro produto importado, eu vendo roupa importada, então assim, eu fui muito prejudicada. Então, óbvio que eu fui muito atingida, né, por tudo que aconteceu, né, aí no contexto econômico e político. Mas não dá pra. Nem tudo na vida é dinheiro. Você tem que votar por valor, por aquilo que você acredita. Eu fico me preocupando, não é nesse mandato de 4 anos que a gente nos vai próximos, ter. 8 anos, 12 anos. Eu tô me preocupando com o futuro da Ayla. A Ayla só tem 3 mesmo? anos. Que Brasil que ela vai enfrentar? E outra A minha coisa, preocupação né? é essa. Outra coisa, fala tanto, os ricos mesmo, se der um problema, vão ser os primeiros se apertar muito, vende as empresas, faz alguma coisa, vai embora do país. Quem vai sofrer? São os pobres, que não ter condição de sair do país. Mas é isso. Mas enfim, Vamos vamos longe, hein? né? Vamos longe aí. O Jean nem Vamos. falou mais do tempo, que ele é Bolsonaro também. Vamos, Mas é isso aí, vamos agradecer. Vamos, Grace, encerrar. muito obrigado mais uma vez, porque não deve ser fácil destacar um tempo para estar aqui com a gente. Ainda mais um tempo que foi tão precioso, né? Sim. Hoje. Ai, que pena que a gente não deu tempo de falar de marketing, né? Entramos na política. Entramos e vamos fazer uma parte Pois 2. é. Porque o Ai, marketing, que ela tem pena. conhecimento, muito estudo, né, Na Jean? verdade, a gente vai. A gente não vai fazer parte 2. Na verdade, a gente vai fazer um evento de marketing. Assim, porque hoje o pessoal vê a Grace e pensa assim, não, ela só lida com as mulheres lá e tal, tal. Não, a gente vai fazer um evento no Circuito Empreendedor. Vai vir novidade aí, pessoal. Olha aí, olha, gente, olha aí a promessa. quem falou, Vocês cobrem dele, antes de viu? tu despedir, o Ergino falou pra mim, não sei se falou pra ti, ele falou assim, quem hoje entende muito de marketing é a Grace. O Ergino, Eu troco muita figurinha pra com o mim, Ergino. o Ergino hoje em Marabá, assim, porque eu conheço, né, pessoa que eu conheço, é um dos que mais entende de marketing. Uhum. Não é só entender, né, é o que consegue Sim, coloca em transformar prática. Aplicar. conhecimento em... Isso. E ele falou, quem tá com conhecimento é a Grace, ele falou. Então, E a gente vai fazer muitas coisas. Muitas coisas. Aguarde aqui que no Circuito Empreendedor 2023 vai dar tudo certo. Então, Vai sim. mais uma vez, muito obrigado pela disponibilidade do seu tempo. Vou deixar o Henrique também para fazer as considerações, mas antes pedir para você que está aí assistindo, curta o nosso canal, compartilhe, siga as nossas redes sociais e até um próximo evento, Henrique. não, eu já tinha me despedido a hora que eu elogiei ela lá Aí falando- foi... Foi, só que a conversa rendeu, o papo tava bom, então assim, agradeço novamente, foi muito bom, né? Espero que você tenha gostado aqui de participar do Circuito Empreendedor. Eu gostei, gente. Muito obrigada. Vocês foram muito receptivos. A conversa fluiu super bem, né? Foi bem gostoso poder conversar, foi tudo bem natural. É sempre bom estar no meio de empreendedores, né? Só tem que agradecer, né, o convite, o espaço e dizer que eu tô aqui, né, pro que vocês precisarem. E, gente, escutou a promessa do Caetano, né? Então depois vocês cobrem, viu? Tem que ter evento. Vai ter mais evento ainda. Como que é o nome dele? Jean. Jean, Jean. Jean, cobra dele pra gente ter parte 2, que é pra você poder anotar as dicas de marketing. tá bom. Gente, obrigada. A gente vai lá no Gelato conversar sobre isso. Gente, obrigada pela audiência, viu? Foi um prazer estar aqui. Valeu, Então pronto, gente. pessoal, até a próxima. Obrigado.